Boa noite e sejam bem-vindos ao Dolboot, o podcast do Tecno Etc. Estou eu aqui, o Alan, junto com o Ricardo. Fala, putada. O Matheus. Opa, tudo bom? E olha só, um convidado especial, uma convidada na realidade. Caralho. Gabi Volks. Não é a Kéfera? É. Pode falar, Gabi. E aí, putada? Eu sempre quis falar isso. Fala, putada. Fala, Falou putada. errado. Sabe nem imitar o seu ídolo direito, cara. Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Tá, então beleza. E por que a Gabi está aqui, além da gente? Cota. Porque... Caralho, como Porra. assim? Porque é o seguinte, a Gabi, ela enfim, Não. já trabalhou com celulares e tudo mais. Tem outras histórias que talvez outros podcasts. E a gente tava querendo fazer um podcast sobre jailbreak e root, né? Que enfim, a gente vai falar... Vai ser um podcast roots. Caralho! Essa piada ia acontecer, galera. Essa piada ia acontecer. Melhor dia. Já, peraí, não precisa de explicar. Não vai embora. Fica aí. Eu juro que ele não fala tanto. Eu juro que não vai ter tanta piada ruim. Mas a questão é que a gente vai falar do que é o jailbreak, o que é o root, que situações que seriam legais de usar, questões legais e tudo mais. E falar um pouco das nossas experiências que a gente teve com o jailbreak e com o root. Pra quem não sabe, jailbreak é você desbloquear o seu iPhone, né? E o root é você, entre aspas, desbloquear o seu Android. Existem diferenças e a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, se você, enfim, quer saber um pouco mais sobre o assunto, quer entender como é que funciona e quer ouvir um pouco das nossas histórias retardadas, como sempre, enfim, a gente vai falar isso nesse episódio, né? Então, a gente começa por onde? É bom explicar primeiro o que é você rotear. E por que fazer isso. Na verdade, eu acho que o jailbreak veio antes do root, não foi? Sim, porque o iPhone tá aí há mais tempo que... Na verdade, a questão não é essa. Os dois são basicamente a mesma coisa. Mas Tá? existem diferenças. A ideia original é você acessar os arquivos internos do sistema. Porque todo sistema operacional tenta se proteger, menos o Windows não tem essa proteção. Eles tentam se proteger. O Windows tem, você abre, mostrar arquivos ocultos. Shift Del no System 32. 632, acabou. A internet fica rápida, Aquele né? vírus, a internet fica mais rápida. O sistema operacional tenta se proteger contra alterações na estrutura base dele. O próprio Windows tem isso, você não pode mexer tanto no Windows quanto você mexe no Linux, por exemplo. Ele não deixa você mexer tanto dentro dele. E o celular é a mesma coisa, só que o celular é bem mais agressivo nisso. O sistema do celular é completamente fechado. Você não pode alterar o sistema interno do celular, você não pode lançar qualquer aplicativo que mexa com os sistemas internos do celular. Só a parte que ele te dá acesso. Se ele não te der o acesso, você não pode mexer. E essa é a ideia de você fazer o root, você fazer o jailbreak. Você acessar esses componentes internos. Mais ou menos, né? Porque existem outros motivos também, mas eu diria que o motivo original para ter o jailbreak do iPhone, que começou no iPhone, era o fato de você acessar funções e acessar coisas que eram limitadas por software. Sim, Ou o seja, sistema. mas porque, por exemplo, o iPhone, eu lembro que uma das principais coisas que fizeram de desbloqueio de jailbreak de iPhone é porque o Bluetooth dele só funcionava, acho que com produtos da Apple, se não me engano, ou com certas coisas. E aí, pode falar, Gabi. Continua. Pode falar, Gabi. Pode falar. E tem também a questão de que o iPhone ele não era muito difundido aqui no Brasil, então a galera trazia de fora. E os chips daqui, eles não funcionavam, então a galera tinha que fazer jailbreak pra poder instalar. Também tem isso. Mas eu digo que eu acho que a origem inicial do jailbreak no iPhone era mais ou menos isso. Tinha esse Bluetooth que não funcionava em qualquer coisa, eram só Você produtos também não limitados. podia mandar arquivo, você só podia isso. compartilhar contatos e algumas outras coisas Então, do tipo. e não era porque o iPhone não podia fazer isso, é porque a Apple não queria que você fizesse isso. Então as pessoas ficaram meio putas por essa falta de liberdade, porque elas compraram o aparelho e tudo mais, e desenvolveram o jailbreak pra fazer esse tipo de coisa. E sim, também tinha essa questão de você poder liberar para outras operadoras, enfim, você desbloquear o seu aparelho e fazer o que você quiser. Aqui a gente tinha questão de bloqueio de chip, né, que depois já acabou e tudo mais, mas no jailbreak originalmente a ideia era essa. Só que é claro que a coisa andou um pouco mais, né? E também a nível de customização, porque as pessoas ficavam frustradas porque elas só podiam mudar, sei lá, o wallpaper. E daí elas começaram a instalar jailbreak porque tinha lá era o Winterboard, não lembro? Tinha o Springboard, Não, tinha o Springboard. tinha o Winterboard, tinha vários na verdade. Era o Spring. Tinha o Red Snow. Que aí o pessoal de iPhone, colocava o tema que quisesse, porque no Android tu podia fazer tudo já na época e no iPhone tu podia fazer nada. Era só o wallpaper e olha lá. Traduziram, começou por inveja. Também. Inclusive... Pô, eu queria muito botar aqueles meus ícones dos carros 3. Inclusive tinha um tweak lá, que era o USB Settings, que fazia o que o Android tem desde sempre, que é aquela barra, né, que você desce aí, tem lá pra você Que, ligar. convenhamos, por que a Apple demorou tanto pra copiar isso? E a galera instalava, fazia jailbreak pra poder instalar isso. Tipo,
E já tinha no Android desde as primeiras versões. Enfim, foi realmente por inveja, você falou bem, pontuou bem, porque foi mais ou menos isso. Só que a questão é do jailbreak começou com essa ideia, mas é claro que a coisa evoluiu, né? O jailbreak, depois que inventaram o Cydia, né, que é basicamente a lojinha de aplicativos alternativos. Sim. Porra, As escusas. Não, aí tu baixava tudo que tu imagina, né? Na época que eu tive meu iPad desbloqueado, cara, eu podia mudar a porra toda do aparelho, botar, tipo, certas otimizações de... Enfim, é tipo um submenu, né? Você puxava aquela barrinha de baixo e ele tinha vários atalhos que hoje em dia existem, mas na época não existiam. Sim. E você também tinha, claro, a possibilidade de instalar aplicativos não oficiais, ou instalar aplicativos oficiais de graça. E, pra mim, o cúmulo de tudo é você instalar um negócio, um sistema que você liberava as compras in-app de graça. Porque ele basicamente era tipo de desenvolvedor. Então, no final das contas, você, sei lá, claro, os jogos que dependiam muito de servidores não funcionavam. Então, sei lá, um Clash Royale da vida não rola. Agora, se você pega um jogo que é mais offline, você tem aquelas microtransações, cara, você vai lá e bota comprar, era só botar comprar, cancelar e ele liberava no aplicativo. Cara, eu joguei, qual era o nome? Joguei muito Zumbi Café nessa. Zumbi Café? Zumbi Café. Caralho, não conheço não. Era um jogo que você tinha que fazer o seu café zumbi e eu tinha instalado... Obrigado por essa Desculpa. Bom, pelo menos o nome é bem intuitivo, né? Eu não lembro se esse nome é certo, mas você tinha um tweak que você podia fazer do jeito que você queria e tinha, tipo, vida infinita, a energia infinita, a porra toda. E tipo, era pelo Cydia. E uma coisa também que eu gostava no Cydia, pelo menos assim, cada um tinha, né, tinha uma preferência diferente, mas uma parada que eu gostava que, assim, não fazia o menor sentido não ter nos primeiros iPhones era você instalar pra aparecer a foto contato. Que não tinha, era só o nome. Aí você instalava o tweak, aí aparecia lá a foto dos seus contatos. Tipo, absurdo, sabe? Não tem porquê. Eu lembro que eu instalei a primeira vez Jailbreak, primeiro foi por causa do chip, né? Mas eu lembro que eu botei também Cydia essas paradas pra poder usar o Bluetooth com qualquer coisa, pra poder... Eu lembro que... Hoje em dia também já dá, mas antigamente eu lembro que você só conseguia usar o iTunes. Então você tinha outras formas de poder acessar por ar, essas paradas dos arquivos. Que, desculpa, eu odeio o iTunes, sempre odiei. Eu não usava o iTunes, eu usava o Copy Trans Manager. O Copy Trans Manager. Eu usava ele. Hoje em dia eu uso o Sync iOS, que pra mim é o melhor no momento. Inclusive tinha uma opção nele que você sincronizava com a tua Store. Tipo, então assim, você não precisava do iTunes pra absolutamente nada. Eu nada. lembro que o Media Monkey dá pra fazer isso também, de você sincronizar. Mas, enfim, porque eu sempre achei o iTunes uma porcaria de um modo geral. Eu nunca gostei, desculpa quem gosta. Mas a questão era exatamente essa, o Jailbreak ele funcionava pra fazer isso. E é claro, a gente tem o root do Android, que eu também sou bastante familiarizado, né, com os dois. E porque o Android sempre funciona mais tranquilo, na verdade. Porque o Android é puramente, basicamente, Linux. Ele é mais aberto. Não, mas a questão é a seguinte, por exemplo, se você quiser instalar software pirata no Android, você consegue sempre precisar fazer root. O root é pra você fazer umas paradas mais violentas. Por isso que eu acho que é mais fácil alguém fazer jailbreak do que fazer root no celular. O root eu fazia no meu celular pra questões de segurança, por exemplo. O Cerberus, pra ter 100% da autonomia do celular, você tem que fazer root pra abrir umas opções lá. Pra quem não sabe, Cerberus é um daqueles programas que quando roubam o seu aparelho, né? Tira foto do ladrão, tira foto do ladrão, filma tudo, faz um monte de merda. Da localização, a porra toda. E aí você faz o root pra ter acesso a tudo do celular. Porque como é que funciona no Android? O Android, a base dele é basicamente Linux. E no Linux existe o super usuário. Que é porque, tipo assim, no Windows, quando você cria uma conta de usuário, você é o administrador do sistema. E aí você pode fazer pagar assistente. Mas, por exemplo, no Android, quando você é o usuário final, você tem uma conta, botando aí padrões de Windows, seria a conta limitada. Então você não pode alterar nada no sistema, você pode alterar a sua pastinha de usuário. E quando você usa o root, você quebra justamente isso e você tem acesso a tudo o que você quiser. Tanto que a partir do momento que você faz root, não, você tá por conta e risco, sabe? Sim, tanto que uma das questões até... É porque vamos só explicar um pouco mais de root, eu vou falar das minhas experiências de possíveis breaks que possam ter rolado. Tijolos. Um dos perigos perigos de você fazer o jailbreak... Não o jailbreak não, mas o root do Android é você bricar o aparelho. Que é o quê? O que é brick pra quem não sabe? Brick é tijolo em inglês, né? Então é basicamente você transformar o seu aparelho num tijolo. No tijolo mais caro que você já comprou. Exatamente, um peso de papel. E é eletrizante. Vou te dizer que na época que eu fazia que eu brincava de vez em quando o iPad, eu ficava assim, não, vou dormir, amanhã eu vou achar solução. No outro dia eu achava solução. Eu era nesse nível, cara. Cara,
o Daniel falou até pra mim assim, tipo, cara, você comprou acabou de comprar, mas você tem que brincar ele pra ver como é que funciona. Eu falei, cara, mas é a graça. Mas a Você questão- botar, porque você questiona as funções lá, você quer botar outras coisas. A questão do root, que eu gosto tanto do root, claro, existem as pessoas que usam o root para o mal, é óbvio. Sim. Existe gente que usa o root pra, sei lá, usar o Pokémon GO e alterar lá o GPS do celular. Existe, você pode fazer isso. Pra trapacear as criancinhas, né? É. Não, isso é tipo, como é que é? Eu diria que é um mau uso, mas é um mau uso bobo, né? Eu digo, por exemplo, já vi casos de motorista de Uber usarem isso pra dizer que tá numa área e a pessoa nunca consegue Fake pegar o carro GPS, né? e usa fake GPS. É bizarro, porque você teoricamente, como você tem acesso a tudo, você pode fazer o que você quiser. E existe também a troca de sistema, né? Os custom rooms, mas eu vou falar disso daqui a pouco. Então no caso do root, você basicamente tem acesso ao superusuário e aí, amigo, você faz o que você quiser na porta do celular. Você pode alterar literalmente tudo, inclusive o sistema dele. Então você pode brincar e pode fazer algumas merdas também. Mas no final das contas, voltando pro jailbreak, só falando de jailbreak de novo, a questão é a seguinte, a primeira vez que eu fiz jailbreak foi no iPhone, acho que 3, ou não, no iPhone era 3G, né, o primeiro, o 3 seria o 3G. Porque tinha o iPhone normal, o primeiro, que era o 2G, que não tinha nome, né, era só iPhone, aí tinha o 3G e tinha o 3GS. Eu acho que foi um 3G, se não me engano. Por quê? Porque meu irmão tinha um amigo dele que era rico, o maluco é tipo, ridiculamente rico, e todo ano, basicamente ele trocava de celular e todo ano ele destruía os celulares dele. Então eu lembro que ele basicamente, a gente tinha os celulares, sei lá, não smartphones, Android tava engatinhando nessa época, e o iPhone custava, sei lá, o preço de um pequeno iate, entendeu? E ele chegou assim com o iPhone todo quebrado e falou, cara, toma essa porra. E é isso aí. E eu lembro que com o jailbreak, se eu não me engano, eu conseguia botar o botão na tela. Porque hoje em dia isso é uma função que existe, mas Sim. antigamente não tinha. Hoje em dia é uma função de acessibilidade isso. Porque o botão não funciona mais, a porra do botão o botão não funcionava mais. Enfim, e foi aí que eu descobri que, eu acredito que ainda seja assim, eu não sei porque a Apple mudou muito, né, ao longo do tempo, mas foi aí que eu descobri que eu fiquei impressionado como o software da Apple é robusto, como o iOS é robusto. Porque eu não consegui brincar a porra do celular. Porque assim, eu na época desbloqueava meu PSP, desbloqueava um monte de merda. E meu PSP eu quase brinquei umas 2 vezes, assim, de eu não conseguir dormir, mano. De tão fudido que era. Porque saiu um novo. O Mongoloid fazia o quê? Saiu um novo update? Fazer o quê? Vamos testar. Aí, porra, chegava e não deu certo porque é beta, sei Deu lá. ruim. Vou cantar essa pedra agora, já que Early Adopter só se fode. Não, pois é, eu tinha que ter ficado quieto. Eu lembro que no meu PSP, no caso, eu usava um que era easy, não sei o que era só você clicar, era tipo, fazer o desbloqueio lá do PSP super fácil, a atualização. Mas eu podia fazer tipo um DOS, entre aspas, dentro do sistema e, cara, era uma merda. E eu quase brinquei o console por isso. Só aquela coisa, hoje em dia é mais difícil você brincar os aparelhos, porque quase sempre eles têm um tipo de proteção interna, entendeu? Então, no caso, o iPhone, ele era muito bem feito nisso. Eu lembro que eu falei assim, bom, o celular é pro lixo. Meu irmão ganhou o celular. Falei, cara, ele falou assim, vamos tentar. Se não der, cara, joga fora. Vou lá na história. Eu lembro que eu tava aprendendo, nunca nem sabia o que era jailbreak. Não lembro qual que eu usei, eu acho que o Red Snow não existia na época, era... Não lembro agora qual deles que era. Era um dos mais famosos aí, e eu lembro que eu fiz alguma coisa que não funcionou. Eu falei, fudeu, briquei o iPhone, já era. E aí eu fiquei bolado e tal, mas enfim, aí no final das contas eu descobri que eu conseguia sempre voltar atrás e ele nunca brincava. Por mais merda que eu fizesse, ele nunca brincava. E eu vi como o iPhone era robusto, eu me senti confortável a fazer merda no iPhone por causa disso. Então eu comecei a fazer um monte de merda no iPhone. E nessa época, até o iPhone derreter de vez, meu irmão ficou usando esse iPhone, e o cara tipo, caralho, o iPhone, porque na época era tipo, super fodão, né? Quem nunca, né? Quem nunca deixou o computador baixando... Os IPAs lá, né? De madrugada, internet ruimzona. Os IPAs são os programas, eram os NPSW, né? Acho que isso. É isso mesmo. Caraca, não é NSPW. NSPW. Quem nunca, Caraca, quem nunca deixou de madrugada, aí colocando várias versões, né? Porque se uma não der certo, a outra vai dar. E sem contar também que tinha umas coisas meio absurdas, né? Você tava falando do teu primeiro iPhone. O meu primeiro foi o 3G, que uma amiga trouxe dos Estados Unidos e chegou aqui e não funcionava o chip. Aí ela falou assim pra mim, você tem que instalar o TwinTal pra poder desbloquear. Sendo que cada vez que atualizava o sistema, eu tinha que fazer de novo e perdi o jailbreak. Ah, não, isso é uma merda. Aí eu lembro que o meu segundo, né, foi o 3GS, porque, assim, eu tinha uma parada que eu... Chama MacFag. não é Apple isso. Fag é o nome disso. Porque assim, eu passei muito tempo com as coisas da Apple. Só que aí, depois de um tempo, ficou inviável ter um iPhone. O meu último iPhone foi o iPhone 5.
Então, e assim, quando saiu o 3GS, né, o pessoal, não, porque essa é melhor, não sei o quê, e o celular de repente começou a travar, tipo, loucamente. O celular não funcionava nada. Aí Isso, eu... 3GS. O 3GS. Aí eu li que se você instalasse não sei o que, você ia apagar lixo do celular e tal. Isso também é uma coisa que eu gostava de fazer. Eu baixava tudo, porque tipo, não tinha essa opção pra você baixar no iOS pra você fazer e tal. Aí eu lembro que quando saiu o 4, veio a Siri. Ah. E aí, eu vi num site em algum lugar que dava pra você instalar Siri no 3GS. Mas não era Siri, tipo assim, era tipo Siri. Cara, tu não tem noção quantas noites eu fiquei matando e revendo o celular até ter a Siri lá. Quando eu consegui... Tudo pra bater papo com ela e perguntar se ela te ama. Não, cara, você não tem... Cara, você não tem Tudo pra noção. suprir a carência. Você não tem noção. Quando eu consegui instalar, aí eu lembro que eu falei, caralho, consegui instalar e tal, tipo, não tinha suporte nenhum no Brasil, porque, enfim, ela não respondia basicamente nada. Tipo, alguém pegou, tentou copiar o código, Cara, colocou lá e foi esse trabalho perdido. Eu fiquei várias noites para absolutamente nada. Inclusive você me lembrou de uma coisa que eu até esqueci de falar, que é o seguinte, teve esse iPhone que meu irmão ganhou, porque assim, esse amigo rico, cara, a gente ganhou um iPhone 3, o 3G, né? O 3GS e um iPod Touch, assim. Aliás, 2 iPod Touch, assim, do maluco destruir. Um deles, por acaso, não estava destruído. Meu irmão era muito amigo deles e tudo mais. E eles chegaram um dia e falou assim, acho que eles deram de presente. Ainda tava novo, eles compraram o mais novo, o iPod Touch. Não sei se alguém lembra que existia um iPod Touch. Um iPhone que não liga. Pra fazer par com o iPhone gigante. O iPhone gigante com o iPad. Não, iPod Touch era tipo uma parada assim, meu Deus do céu, só os fodas têm o celular com o meu Classic. Achando o máximo, porque tipo, eu tinha um iPod de 80 GB que eu comprei no Mercado Livre por tipo tem 200 HD. reais que tem um Deixa HD. ele cair, ele brica, sei lá. Quando ele quebrou, eu quase morri do coração, porque eu perdi 80 GB de música. O HD do iPod, ele é de notebook ou não? Ou ele é um HD próprio? É um HD próprio, provavelmente. É um disco rígido próprio. Eu não conheço. Eu não Deve sei. ser porque é Apple, né? Mas enfim. A questão é a seguinte. Eu, enfim, não tinha smartphone, eu fui ter smartphone muito depois. Aliás, meu primeiro smartphone foi o Atrix. A smartphone de verdade. Eu tive um LG Cookie, que, desculpa, aquilo não é smartphone, aquilo é tipo telinha fone. Meu primeiro smartphone foi um LG Genius. Não sei se você pegou, que foi aquele que tinha o Windows Mobile. Sei. Foi o primeiro que tinha uma O meu tinha canetinha. canetinha também. O primeiro da canetinha. Eu achava o máximo um trocinho desse tamanho assim. Porra, a tela era muito nojenta. Só pra lembrar que esse Motorola Atrix que o Alan falou, tem o vídeo dele aí no canal. O primeiro vídeo do Tecnoteatro é esse. E o Lapdoc, o celular ainda existe, ainda funciona, e o Lapdoc também. Inclusive, se vocês quiserem dissecar um iPhone 3GS, tem um lá em casa, tá? E o iPod Eu ainda tenho os Classic iPhones também. que esses malucos me deram, os quebrados ainda estão lá. Então assim, só que acontece o seguinte, meu irmão, ele tava com iPhone, meus pais cagavam e andavam pra MP3 essas porras, e eu não tinha MP3 Player, na época MP3 Player era um negócio meio comum e tudo mais. Porra, eu tinha um iPod Touch lá de 16GB dando sopa, né? Pô, 16GB, qual Acho que era ano 16GB. Se não é 16GB, era 8. Não, o ano que você... Cara, acho que era o primeiro iPod Touch Porra, que tinha. 16GB era coisa pra caramba. Mas um porra do amigo do meu irmão, tipo, tinha dinheiro pra caralho, entendeu? Eles compravam sempre tudo do bom do melhor. Mas enfim, a questão... Motherlode na vida. Só que eu tive Amém. o primeiro quando eles já tinham o segundo. Porque normalmente assim, eles compravam novo. Eles não vendiam nada, então meu irmão, entendeu? E eu lembro que, enfim, meu irmão já tinha um celular e tudo mais, ele não queria usar. E eu queria ter um celular. Eu não sabia, tipo, não tinha como, porque, porra, ia ter que ter um celular bom e iPod Touch. Não, eu queria ter tudo uma coisa só, porque, sei lá, eu cismei com isso. Hoje em dia eu meio que ia cagar, mas enfim. Moral da história. No final das contas, o que eu descobri que tinha numa época? Isso é uma coisa que eu queria fazer um vídeo no canal, apesar de não funcionar mais ainda tão bem quanto funcionava. Mas é uma capa chamada Apple Peel. Ou seja, tipo, Peel é casca de maçã. Então pra você fazer funcionar isso, esse é basicamente o seguinte, era uma capa que você conectava chip. o iPod Touch, sim, ela tinha uma bateria própria e um chip. Então ela bypassava o celular e transformava o iPod Touch num iPhone. Por quê? Porque o iOS só é desativado por software. O sistema do iPod Touch é o mesmo sistema do iPhone. Aliás, na época, né? Hoje em dia eu não sei mais se nem Porque o existe. iPod Touch não existe mais. Mas é porque eu acho que parou no S4, sei lá. Enfim, no final das contas você tinha, pra poder usar essa capa, tinha que ter jailbreak. Por quê? Porque você tinha que entrar no Cydia e baixar lá, botar no repo lá o canal deles lá, qualquer lá que baixava os softwares. E basicamente ele dentro do sistema, ele reativava as funções de iPhone dele, dentro do sistema iOS. Então, quando eu enfiava a capa, ele reconhecia, o software piratinha reconhecia. O chip tá tipo... E funcionava, cara. Funcionava. Eu usei muito tempo o telefone assim, até a capa começar a se desfazer, basicamente, porque ela é chinesa.
Mas eu usei e funcionava. Eu conseguia mandar SMS, conseguia ligar, conseguia usar até 3G, cara, se eu quisesse. Ou, sei lá, 2G, qual era a merda que eu usava, mas a questão é que eu consegui usar. Acho que era só 2G que ele tinha suporte. Porque ele entrava como se fosse um Wi-Fi dentro do celular. Cara, parada alucinada que a porra da capa fazia. Rasques puro, né? Pô, então possivelmente funcionava até no iPad, né? Não, porque a capa é inteiriça. Talvez Não, você mas quebrasse a se capa. quebrasse, de repente Talvez, ia funcionar. mas a capa era inteiriça. Então, assim, era só pra aquele modelo de iPod Touch. O outro iPod Touch mais gordinho ou menos gordinho, enfim, qualquer coisa, não cabia. E ele entrava, enfim. Eu ainda tenho essa capa, eu ainda quero fazer um vídeo um dia só pela curiosidade. O frame da frente dele já quebrou todo, porque ela era muito frágil. Mas funcionou durante muito tempo e, cara, era uma parada assim, tipo, alucinada. E eu comprei, tipo, de Extreme, eBay, quando nem sonhava em receber coisa aqui dos Estados Unidos, eu comprei. E funcionou, cara. Eu fiquei usando durante muito tempo. Uma assim, coisa que- graças ao jailbreak. Uma coisa que me irritava muito no iOS é que, assim, você tinha que usar o jailbreak por funções que eram ridículas. Por exemplo, quando eu comprei o iPad, eu tinha uns jogos que não funcionavam no iPad, só Sim, no sim, iPhone. é verdade. Então eu tinha que botar jailbreak Caralho, eu fiz muito isso. pra ele entender que eu queria jogar, sei lá, Plague Inc. na época que não tinha, um exemplo, no iPad ao invés de jogar no iPhone. Tudo bem, a resolução ficava nojenta. Ficava, mas eu queria jogar, entende? Isso era uma parada que eu ficava revoltada. A outra é jailbreak pra poder usar o WhatsApp no iPad. Sim, caralho, já fiz isso também. Eu ficava revoltada porque eram coisas que não precisava de ter toda essa burocracia e você tinha que desbloquear pra conseguir usar. Vocês estão falando aí essa parada de jailbreak. Eu achei que vocês fossem falar disso e vocês não falaram até agora. Eu lembro que eu nunca tive nenhum produto da Apple, mas no meu condomínio tinham 2 amigos meus que, tipo, eles compraram um iPod Touch, tipo, caralho, iPod Touch, não sei o quê. E como, tipo, eles compraram, mas eles não entendiam de porra nenhuma, eu fiz muitas das ratarias pra eles. Ratarias. E eu lembro que Mateus Hacks. tipo assim, tinha uma parada do jailbreak que era o jailbreak tethered e o untethered. Que Sim, era isso? sim. Quando você Caralho, desligava... desligava, tinha que- coisa. E eu lembro que teve uma vez que Não, um amigo meu... explica pra quem não sabe o que é. O que é? Basicamente, o tethered, você pode... Tipo assim, o jailbreak você entende como jailbreak. É tipo, você pode desligar o telefone, ele vai continuar ali, beleza. Permanente. Porque é o seguinte, quando a Apple começou a ver que, enfim, não queria que as pessoas fizessem jailbreak no celular deles, tudo mais, que ela ficou meio puto. Porque, claro, principalmente, o problema não é nem o jailbreak. É o problema o problema é que vai achar coisa pirata, entendeu? Isso estava sendo um problema. Apesar que judicialmente nos Estados Unidos é permitido você fazer jailbreak, porque enfim, o código... Uma cláusula que diz que se você comprou esse seu, você faz o que você quiser. Então é permitido por lei, você não pode ser preso por isso. Porém, você teoricamente pode ser preso ou punido se estiver usando software pirata. Então, se você quiser usar pra ter liberdade de fazer o que você quiser, botar, sei lá, o tema do Carros 3 no seu celular, aí é contigo. Agora, se você Quando começar a ele baixar... liga, ele fala tchau, né? Não, cara. Quando você começar a usar a parada pirata, aí realmente se assim, se alguém pegar, você poderia ser preso. O mesmo FBI que te deu joinha vai te algemar. Só que a questão é, quando a Apple começou a... virou guerra armada, né? Então, o jailbreak começou, a Apple começou a criar bloqueios, etc, etc. Tanto que teve uma época que você entrava no, sei lá, ijailbreak.me e ele desbloqueava o celular assim, pá. Sim. Aí depois de um tempo começou a ter o Tethered, e o Tethered eles começaram a criar complicações. E o Tethered era o que você desbloqueava true, e o Untethered era pro, sei lá, você atualizou o telefone, comprou um novo, mas você quer desbloquear, enquanto você não desligar ele vai ficar Vocês desbloqueado. lembram do nome dos hackers que faziam que atualizavam o jailbreak? Agora eu Cara, não tinha o lembro. Red Snow, tinha o... Não, tinha um nome, uma galera, era o nome dos caras, agora eu esqueci. Até o Pingo, né? Não é Pingo agora, Não. é Pange, não. Não, Panja é do 8 pra frente. Pangu, sei lá. Pangu. Pingo. Não, eu esqueci o nome dos caras. Dos caras Mas a que parada é a faziam seguinte, cara, eu lembro que teve um amigo meu que ele atualizou o iOS do iPod Touch e o que aconteceu? Ele ficou num desespero porque a gente tava tipo na rua, ele olhou, caralho, a bateria vai acabar. Eu, tá, cara, carrega... Aquilo o quê? Hackear pra aumentar a bateria. Não, ele ficou... Não, senão ele ia perder o jailbreak. Não, eu lembro que ele ficou sim, tipo, entendi. ele ficou tipo, caralho, a bateria vai acabar. Eu, tá, cara, calma, a gente vai pra casa, depois você carrega, é isso aí. E faz de novo. Ele, não, cara, a bateria vai acabar, tipo, não dá. Tipo, vai dar merda, não sei o quê. E depois que eu entendi, eu, tipo, caralho, a parada some quando você desliga, tá ligado? Lembrei. Porque ele alterava o sistema Na memória RAM só. na memória RAM, sacou? Ele não chegava a alterar de verdade. Só que naquela época os telefones a bateria durava mais de um dia. Hoje em dia aqui dura menos de 24 horas a porra da É bateria. isso mesmo. Qual é o nome do... Saurik. Eu lembro que na época que eu comecei a usar iPhone, eu quase não usava Twitter. Aí eu comecei a usar Twitter só pra acompanhar o Saurik, Caralho. pra saber quando que ele ia, rataria. quando ele ia lançar
ia lançar os antífrons, não consigo falar. Como é que é? Fala aí. Anti o quê? Os Antethesis. Antítese. Antítese. Tem que ler lançar as Eu não sei antíteses falar dele. isso. Eu não sei. Então, o que é tether mesmo? Eu esqueci o que significa. Teta. Então, voltando. Sem teta ou com teta? Eu lembro que Sem teto com eu lembro que eu acompanhava o Twitter do desenvolvedor pra saber quando que ele ia lançar a versão que podia desligar, que ficava de boa. E eu entrava no Twitter do cara todo santo dia, porque quando ele botava o que desligava e voltava, eu não queria saber. Eu botava do mesmo jeito. Mas eu ficava esperando, aí quando o celular tava tipo com 10%, eu já entrava em pânico, sabe? Porque às vezes tava na casa da minha mãe e não dava pra fazer. E daí o meu celular tinha aquele problema que sem jailbreak não funcionava o chip e eu estava vendida. Caralho, que merda. Caralho. E na época não existia powerbank, né? Cara, eu sempre quis saber o que caralho acontecia quando, tipo Ué, assim, ele... Cara, o mais bizarro... Ele meio que formatava Por o telefone, exemplo, tipo, eu já... não, que era do desbloqueio. Todos os tweaks Não. desapareciam. mas a questão... Bom, pelo menos na época que aconteceu isso comigo, quando ele voltava pro versão normal, os ícones você clicava, eles ficavam escuros, os que não eram Mas não acontecia nada. legítimos. Ficava escuros quando você clicava e falava que não era possível acessar, mas quando você desbloqueasse ele voltava. Você não perdia nada, mas você não podia mais acessar, entendeu? Por exemplo, no meu caso, como eu precisava de um que era de desbloqueio de chip pra eu conseguir utilizar, e ele, na verdade, ele mudava, era uma configuração do sistema que você tinha que dar autorização e o caramba lá pra poder fazer, o meu celular virava um iPod. Então, assim, eu tô na rua, preciso muito do meu celular de iPhone virou um iPod porque ele descarregou. Então eu vivia nessa paranoia, sabe? Que merda. Mas, cara, já tive muito problema com isso, assim, do celular, tipo, tá com 5%, de repente ele aqueceu e... Caralho. Acabou. Não deu nem tempo de carregar. Não. Cara, que Era a minha bosta, vida. cara. E a questão é que o jailbreak hoje em dia, ele ainda existe e tudo mais, só que tá cada vez só mais corrigindo. difícil. O tethered é o que você perde, o untethered não é. Tethered quer dizer amarra. Isso. Não, mas era isso que a gente tá falando. Não, mas eu acho que eu falei Isso ao foi ao contrário. contrário. Porra, eu não notei que eu falei o contrário, mas enfim. Mas assim... Mas enfim, a questão é que hoje em dia é bem mais difícil. Hoje em dia o iPhone ele tem assinatura de drive não, de instalação. Porque aconteceu uma vez, do nada o meu iPad deu um brick louco lá, que ele ficou doidão. Aí eu lembro que eu fui tentar recuperar. Antigamente era fácil, era só tu entrar no iTunes, segurar o Shift e botar o arquivinho que ele instalava qualquer um. Hoje em dia não. A partir, sei lá, vamos supor, do 7. Vamos botar, foi do 8 pro 9. O 7 já não funciona mais. Então se você tentar botar, o iTunes não permite você instalar. E depois de um tempo, o iTunes não deixava você fazer downgrade de jeito nenhum. Então, exatamente. Você Era não conseguia. revoltante isso. Aí você tinha que apelar pra onde? Lá pro Jardim da Vida. Não, aí o meu iPad eu meio que desisti, porque assim, primeiro, meu iPad é mais do que velho, eu uso ele basicamente só pra assistir vídeo, então eu não uso ele pra jogar porra nenhuma, até porque ele é um iPad 2 já bem antiguinho, e quando ele deu esse pau louco aí, que do nada ele deu um, sei lá, ele voltou pra tela do Apple, eu não sei por que houve. Eu acho que é porque eu abusei um pouco dele, porque como eu usava métodos não iTunes pra passar vídeo e arquivo, o iTunes ele não deixa, sei lá, vamos supor, o meu iPad é de 64 GB. Eu lembro que, vamos supor que, sei lá, tá com 60 GB de vídeo, qualquer porra assim, por exemplo. Faltando, sei lá, 4, 5 GB, o iTunes já não deixa. Não pode botar mais nada que já tá cheio. Quando você não usa o iTunes, cara, tu pode botar até o talo. Bota 70 GB na parada de Tu bota até o talo. Então o bicho tava cheio pra caralho, eu acho que eu abusei e, sei lá, entrou na NAND dele. E aí Vazou pra NAND a porra dos vídeos. brincou. E aí o que aconteceu assim, eu lembro que eu até consegui acessar os arquivos dentro, mas eu não conseguia dar boot. Aí eu tive que fazer isso, aí eu voltei pro normal. E desde então, eu não consigo mais bloquear o aparelho. Só que assim, foda-se, eu não tô mais usando o iPad para isso, só pra vídeo, e ver vídeo, cara, pra mim tá de boa. Eu lembro Mas que... hoje em dia é um saco de Eu lembro que desbloquear. teve uma época do iPhone que você tinha que colocar tweak até pra ter HDR, cara, nas fotos. Sim. Era surreal, eram coisas que estavam lá, mas a Apple não queria porque ela cara, não queria, e foda-se. Sabe uma coisa que eu fiquei muito, assim, no final das contas, eu tinha um iPad e eu tinha um celular Android. Por quê? Porque quando eu comprei, o Thiago, né, que enfim era do Tecnoset e tudo mais, ele agora tá lá no Canadá, ele falou uma parada que foi o que me inspirou, digamos assim, a comprar um de cada. Ele falou, cara, você, enfim, como gamer, como desenvolvedor de jogos, a gente fazia jogo na época e tudo mais, e outras coisas, é legal você ter as duas plataformas, porque você pode testar tudo, na época ainda acontece isso, mas antigamente era muito mais comum sair uma coisa só pra Android, uma coisa só pra iPhone, iOS, então era legal ter os dois. Então acabou comprando os dois, né? Claro, com o tempo, fui juntando dinheiro. Não chegou, foi no shopping num dia só. Entrou na Apple, na loja meu do iPad veio dos operador. Estados Unidos, meu iPad é de 2011, cara, é super velho meu iPad. 2011, 2012, enfim, é um iPad 2 e tal, não é 3G, Wi-Fi, e ele funciona até hoje. Já caiu no chão 500 vezes,
Só quando um controle de Xbox bateu no vidro dele, que ele rachou o vidro, mas tirando assim, tá É funcionando. porque tu sabe que isso resistência de aparelho eletrônico é por life, É né? HP. É HP. Não, e eu tenho... eu já tô na terceira capa dele. Aquelas smart covers. Porque as capas foram se desfazendo do iPad não, cara. De tanto que eu uso a porra do iPad. Mas enfim. O que me deixou muito chateado com a época, acabou que eu parei de usar. Claro, além dos preços abusivos e tudo mais, mas enfim. Não foi o fato de custar R$4.000, não. A questão... foi a questão da própria como é que é a obsolescência programada, né? Sim. Que o nível deles chegou num ponto que realmente começou a me ofender, que é o seguinte. Eu ainda tenho esses iPhones antigos, o 3G e o caralho. Só que eles pararam nos iOS 4 a 5. E o problema não é esse. O problema é ele ter parado no iOS antigo. Foda-se. O problema é que a App Store não deixa você acessar os softwares. Então, por exemplo, eu tinha, sei lá, o WhatsApp, Foursquare, o Facebook. Então, pra mim, qual a lógica que funciona na minha cabeça? Ou das duas uma, ou você poderia instalar o Facebook, a última versão saiu pra aquela versão lá, pra aquele iOS, e Sim. acabou, se ela não funcionar foi incompatível, foda-se. Ou eu instalo a nova e se ela funcionar, beleza, mas se não funcionar, o problema é meu. Pelo menos isso. Não, na hora que você clica na loja, ele fala, você não pode mais baixar. Então, por exemplo, se Ele você já fala tinha o que- Facebook instalado, ele vai continuar lá. Mas se você formatou o celular por qualquer motivo, você não consegue mais instalar a versão antiga. Aparece assim, ó, esse aplicativo não é compatível com essa versão. Ou seja, moral da história, os iPhones antigos que eu tenho, Eles matam eles viraram só um telefone. É só telefone, eu só posso usar pra ligar. Eu não consigo instalar nenhum aplicativo nesse caso disso. Eles Isso matam é uma a coisa que me parada deixou por muito puto. software, né? Não é tipo, não é nem... Não é compatível. Porque eles não, são, por mais que o iPhone seja velho, eles ainda são celulares bem razoáveis. Não, tanto que, cara, eu vejo muita gente usar o argumento de que é o seguinte. Não, porque o iOS é melhor que o Android, porque o iPhone de 10 anos atrás atualiza pra versão mais nova. Só que, Não. cara, você vê que a cada atualização o seu iPhone antigo morre um pouco. O meu iPad 2 tá até hoje, eu acho que pra versão 9, se eu não me engano. Aí não saiu a 10, eu não sei nem se vai sair. Mas é só questão de um tempinho, mais uns 2 anos talvez, aí pronto, ele vai virar um peso de papel. Então, entendeu? no caso, quando veio o iOS 10, eles falaram que a placa dos iPads, né, no caso iPad 2 e tal, não era compatível. Primeiro, eu acho isso mentira. Gente, Segundo, peraí, né? mesmo que seja incompatível, deixa a porra da loja dos aplicativos antigos. Sim. Ou seja, a loja pra mim não muda. Tipo, a loja não vai mais atualizar porque o meu sistema é diferente. Porra, eles não sabem qual sistema que eu tenho? Se eu tenho o 8, 9 ou 10 e eu baixo, o aplicativo sabe qual é a versão. Agora basta perder o suporte e já era. O Android não. Claro, se os aplicativos são muito recentes, realmente a partir do 4 já era. Mas se você tem aplicativos que funcionam, sei lá, o Facebook tinha a versão 2.0, vai funcionar no Android. Não, mas uma coisa, no Android acontece da empresa falar que, tipo assim, esse aplicativo só Sim. funciona até o 4.0. Mas quem faz isso é a publisher do aplicativo na loja. Por exemplo, eu tenho comprado o Dead Space para Android e hoje em dia eu não posso instalar em aparelho nenhum porque ele diz que é incompatível porque ele foi feito pra, sei lá, eu acho que o máximo dele é Android 4.0. Mas essa decisão foi da EA Games, sabe? Não foi... Sim. No meu caso, o que aconteceu de escroto foi que assim, eu comprei um iPod, ó. No meu caso que foi escroto é que eu comprei um iPad Não mini tem edição, Gabi. pra usar Rebobina. na faculdade. E eu consegui comprar um, né, bem lá de fora, 64 GB. Eu falei, pô, legal, né, pra usar na faculdade, ele é bem discreto. E aí eu comprei um programinha que eram $9. Caralho, tipo 100 mil reais. E tipo, era um programa perfeito porque eu precisava pra faculdade, porque gravava ao mesmo tempo que você conseguia anotar, fazer as anotações, etc, enfim. Aí quando atualizou, né, quando saiu a versão, no caso a próxima versão do iOS, eu perdi o programa. Não atualizava mais, o programa não funcionava mais. Ele, tipo assim, meio que bricou. Eu, mesmo excluindo, tentando, não, esse programa não funciona mais. Ou seja, eu perdi $10 eu só vou poder voltar a usar se eu comprar um aplicativo atualizado. Tipo, comprar um iPhone novo, um iPad novo. É absurdo isso. Eu acho um saco isso. E então, no final das contas, cara, e a Apple é muito mais chata. Por quê? Vamos falar agora de uma coisa mais interessante, que é o root, que é, digamos, o jailbreak, entre aspas, do Android. Que aí, amiguinho, o céu é o limite. Aí é o seguinte, você... Aí vamos ver se o Ricardo começa a falar, né, Ricardo? Porque o Ricardo é Android Fag. Fala aí. Não, é porque simplesmente eu não chego perto da Apple. Eu tenho alergia. Eu tenho alergia. Estamos perdendo inscritos, não faz isso. O nosso primeiro episódio foi sobre o iPhone explodindo. Acho que sobrou alguém. A questão é, o root, como a gente tinha falado, é uma coisa um pouco diferente, né? O root é você ter o Android sempre funciona muito mais livre. No início,
hoje em dia já é quase esperado que você vai fazer boot no Android, né? Mais ou menos, porque hoje em dia tá começando a ter umas polêmicas envolvendo isso, mas antigamente o Android não era tão seguro, digamos assim, quanto o iPhone. Então se você fazia assim, um root cagado, você brincava no celular, acabou, joga ele fora, entendeu? Hoje em dia não, as próprias empresas já começaram a botar uma proteção, então tinha celulares que eram mais difíceis de você brincar e você foder eles e tudo mais. Samsung? Não, tinha os celulares que era mais difícil você conseguir fazer root. Sim. Os Samsungs, eles tinham o contador de giros dele lá. Sim. É verdade, isso existe, é. Que, tipo assim, toda vez que você... Eu acho que o Será que raciocínio é por mais isso ou menos que aquele S3 pifou? Não sei. O que era o Porque contador de giros? eu fiz 5 Toda vez que o sistema era atualizado, eles somavam um dígitozinho. Ah, beleza, isso aqui. Aí, sei lá, se o teu telefone brincou, você vai lá na autorizada, tipo, opa, estava mexendo no meu Facebook, meu telefone desligou e não liga mais. Quando o cara olha só, o teu telefone, tipo, ele é vendido na versão 4.0, ele está na 4.2, foram 2 atualizações. O sistema só pode ter sido mexido 2 vezes, sacou? Aí tá lá o seu 22, tipo, ele sabe a merda que você fez. E tinha uma parada, tipo, você tinha que fazer o root e tinha que usar algum método para diminuir o computador. Era o acho que é Triangle Away, não sei. Era o nome do programa que fazia isso, que voltava. Ai, desculpa. Mas, cara, a questão é que eu lembro que no início o root dos celulares, o brick era um perigo sério, você brincar. Depois eles começaram a criar outros sistemas, é claro. A própria maneira de você fazer o root no celular evoluiu absurdamente. Hoje em dia você tem muitos programas que são one-click root, que você vai clique e faz o boot direto pelo computador. Você tem... Muito você faz o backup total do sistema antes de fazer o boot, então sim, e pra você mim... consegue flashar tudo, buscar tudo e depois, se der merda, jogar de volta. E pra mim a melhor coisa é os recoveries, né? Os sistemas de recovery. Agora é TWRP, mas tinha um outro também que eu esqueci. Clockwork, Clockwork, que era o que eu usava antigamente. Eu usei ele também. Que basicamente é o seguinte, pra quem quer fazer root e nunca fez root no celular, você, enfim, tem o celular Android lá, você procura, principalmente em fóruns, eu recomendo o XDA, que é um fórum gringo, mas você tem, sei lá, o Android de A a Z, você tem grupo no Facebook. Aparelhos mais mainstream, você pode tentar achar o problema é que, o único limite do root nos aparelhos é o modelo de celular e a quantidade de gente interessada nele. Sim. Porque a questão é que, cara, eu fico impressionado que durante um tempo, até ele meio que morrer, o Ricardo, eu fiquei sem celular, tinha sido roubado do caralho, e o Ricardo me passou o Samsung S3 dele, que era o S3 que tem o review. Eu nem lembrava, o celular tava tudo podre já. S3 4G. S3 4G, cara. Mas, cara, eu não tô zoando, ele parou na versão 4.4, rodrona lá, KitKat, Bostona, e eu botei ele na versão 7.2. No Get, né? Por que o celular morreu, né? Não, ele morreu. Por que Cara, ele será? morreu, eu não sei. Ele morreu porque eu acho que ele já tava muito Você velho. conseguiu ouvir o processador gritando. Não, cara, a questão é que o Matheus tem a porra do 6P dele lá, o Nexus, né? E ele, tipo, o meu celular rodava mais liso do Android do que o dele. Sim. Quando eu tava no beta, a versão feita por, tipo, desenvolvedores... Pros Husks. Pros Husks, era mais fluido do que a minha versão, que era, tipo, oficial que a Google atualizava, tá ligado? Então, pra mim, o root, a coisa, claro, você pode usar o root pra botar aquele Lucky Patch e, sei lá, piratear os aplicativos. Aliás, piratear não. Piratear o aplicativo é fácil, só tu baixar o APK e instalar. APK, Isso aí você acha no Google. Mas- Outro dia eu tava falando Isso tá na sobre... configuração do sistema. Não, isso é permitido. Outro dia um menino falou lá no grupo do Telegram, tipo, saiu o Ace Attorney. Aí eu falei, pô, vou esperar uma sale. Ele, sale não, já baixei o APK. Caraca, tipo, era coisa de horas. assim. Cara, porque sabe como é que funciona, tipo, a história do APK? Que o Android, ele usa instaladores pra fazer tudo. Simplesmente você baixa, depois você usa o programa pra, tipo, esse aqui são os arquivos que foram instalados, beleza, ele remonta o APK. A questão é que, no caso, quais são as desvantagens de você instalar por fora? Claro, além de vírus e outras merdas que podem acontecer, Além de você perder sua conta do banco, você, claro, ele não atualiza sozinho pela loja, né? Ele não vai mais fazer a atualização, então no final das contas você não vai atualizar o aplicativo e tal. E você, além disso, dependendo do tipo de aplicativo, existem, sei lá, verificadores. Tem alguns aplicativos que verificam online, tem outros que tem que baixar coisa e no final das contas eles não permitem. Mas a vantagem de você baixar o APK é que, por exemplo, você tem, sei lá, saiu agora aquele The Sims Online para celular, o último que saiu, e ele não saiu pra uma porra de celular. Você vai lá e baixa o APK, foda-se. Você instala e... Aliás, o Ricardo tinha baixado o Prison Architect, que é aquele jogo da Steam que tem na Steam.
que era o quê? Só pra tablet, não era? É. Era só pra tablet e ele baixou pra botar no Samsung dele porque ele foda-se. E Cara, o tudo bem, você precisa de uma lupa pra Pokémon usar. GO, quem nunca? Que não chegava no Brasil nunca. E a gente baixando a PK e ia doidado. Pokémon Go é um exemplo. Tá liberado, baixa, Todo mundo. Aí a questão do root é um pouco diferente, não é pra você instalar. Root seria pra você, sei lá, usar os aplicativos pra hackear o jogo, pra No caso- ganhar moedinha. Eu fazia root no meu porque, olha, eu tinha pavor do TouchWiz, meu Deus do céu. Então, exatamente. Caramba, o Então ele TouchWiz fez do... o sistema do pra falar, Samsung. pra falar um dos Agora eu não sei motivos. agora eu não sei como está, mas o TouchWiz do TouchWiz não existe mais. TouchWiz do como é que é o nome? S5? Do S5 era nojento. Hoje Cara, em dia eu- nem existe mais com esse nome. Qual é o nome? É a Grace UX. Ah, Grace UX? eu E não agora sei. tá bem melhor. Que porra de nome é esse? É o nome novo da Nome TouchWiz. esquisito. Enfim, a questão é que eu comecei a fazer root exatamente por isso. Porque eu ficava puto com, sei lá, as limitações do sistema de atualizações. Na verdade, o primeiro motivo que eu acho que a maioria das pessoas que começou a fazer root fez foi tipo, aqui no Brasil, isso é uma coisa que eu até hoje critico a Google que ela não modificou, que eu lembro que a partir acho que do 4, sei lá, ela falou, não, a partir de agora o update de sistema não vai ser dependente de operadora, né? Isso não é verdade, nunca mudou. Por quê? Porque não basta, primeiro, você, sei lá, tem o Samsung, não basta você ter a boa vontade do Samsung para atualizar o celular. É a boa vontade do Samsung para atualizar o celular, depois a boa vontade da Vivo, da Claro, de sei lá quem, Não. de pegar e portar, e a boa vontade deles de liberar. O processo até 2017, o processo atual é o seguinte. A Google faz a versão do Android pura. Aí ela manda, Ah, é verdade, tem tem que um passo a passar... mais. Né? Não, você passa pra desenvolvedora do seu chipset do celular, pra eles botarem a parte, os drivers dele dentro do sistema, vai pra operadora e a operadora te manda. Não, e na Isso é verdade, ridículo. não é nem o negócio chipset, a própria empresa, porque, por exemplo, ela usa o TouchWiz, Sim, eu esqueci qual que é a Sony A usava. Samsung ela mexe com tudo no sistema. Então é tipo, a Google libera o update vai pra empresa pra ela customizar, depois da empresa customizar, tem que ser customizado pra cada país também, e aí passa pras operadoras, aí as operadoras pensam, que legal, eu libero. E eu lembro que, claro, para nego obrigar você a comprar os últimos celulares, até hoje em dia os Androids, as atualizações nem fazem tanta diferença de uma pra outra. Mas antigamente que o salto das atualizações era muito grande, Quando foi, de 2.3 pra 4.0 é um mundo, cara. porra, é outro celular, seu celular virava outro. Até mesmo pro 6.0 com aquela função de você poder usar o micro SD como Sim. memória interna, pra mim isso é uma parada assim, deal breaker na verdade, não jailbreak. Então assim, é uma parada de vida ou morte pro celular, na minha opinião. Então, a questão é que você vai fazer a atualização do celular e nunca chega. Por exemplo, a Motorola é sempre a mais rápida. A Vivo, se eu não me engano, era mais rápida que as outras. Mas dependendo da operadora que você tinha, tipo a Oi, nunca chegava a porra do update. Demorava 10 anos. Não, cara. Eu ainda tô esperando o meu. E pra você falar, O tipo... teu o quê? Vivo. O teu é Vivo. Pra você falar, tipo, não, mas isso é problema de Brasil. Não. Nos Estados Unidos, as 4 maiores operadoras são a Verizon, a Sprint, a AT&T e T-Mobile. E a Verizon, ela é horrível pra atualização. Ela vendeu, eu acho que o Nexus 6 e o Nexus 6P. Tipo, vendeu... Que eram celulares modernos. Que eram celulares da Google, que não passa por tudo isso. Que o processo é, Google faz o sistema, manda pros usuários. E os Nexus da Verizon não atualizam porque a Verizon é imbecil. E porque eles têm que adicionar o Verizon Jogos, o Verizon Filmes, o Verizon Pois é. Notícias. Então, além dessas bostas de aplicativos que você nunca consegue desinstalar, até hoje, que isso é uma coisa que a Google também falou que ia fazer e até hoje não fez, que eu acho que é por pressão dos operadores, né? Que eles ganham dinheiro com isso, querendo ou não. Era exatamente você fazer as atualizações. Então, tipo, eu tinha um Atrix, eu queria atualizar uma versão mais nova qualquer, eu ia lá, fazia o root nele e baixava, sei lá, a versão holandesa de outro país qualquer. E depois que o pessoal começou a desenvolver com o Storm, aí que o negócio ficou tenso, porque aí você pegava versões de Android. Claro, quando os celulares começaram a ficar obsoletos em termos de sistema, mas o hardware não era obsoleto, o hardware ainda dava um caldo, aí a galera que era mais hacker e o caramba começou a ficar revoltada, e aí começaram a criar sistemas de recovery, que é basicamente o quê? Você faz root, você desbloqueia o celular, você instala um sistema de recuperação, que é uma camada por cima. Então, por mais que você faça merda, você sempre vai ter uma opção que você segura os botões lá de tal jeito, que ele vai entrar nessa Na real, o recuperação. recovery, ele existe no Android. Sim, atualmente sim. Ele tem o recovery, tá? E o que acontece o recovery no Android, ele só instala atualizações assinadas digitalmente, ou tipo, ele zera o seu telefone. Tipo, opções tipo limpar cachê, tipo, instalar atualização ou dar factory reset nele. O custom recovery, o que ele permite é instalar zip, arquivo
arquivo compactado, que aí sim, a galera botava lá os sistemas deles. Pelo SD também. Sacou? Você baixava, passava o telefone e instalava por ali. E o recovery, ele fica meio que separado, sabe? Ele não fica na partição do sistema, justamente pra que caso o sistema dê merda, você tenha como, tipo, acessar Voltar. ele, pra a partir dele você conseguir zerar o seu telefone e instalar o sistema de novo. O recovery funciona que nem a BIOS do computador. Não importa a merda que você vai fazer no Esse seu é HD. É só não mexer na BIOS. Uma coisa que me irritava muito, assim, na questão de usar recovery é que às vezes quando você, sei lá, dava um master reset no celular e você mandava apagar tudo, quando entrava lá no espaço ainda estava sendo utilizado o espaço, mas como você formatou o celular, não tem mais nada ali. Então quando eu usava o recovery, eu via que limpava tudo, tipo, realmente o celular voltava do zero. E aí eu via a necessidade de você ter que procurar uma forma de fazer algo que não deixavam você fazer no teu celular porque não querem, simplesmente não querem. Hoje em dia, eu não tenho root no celular. Eu tenho o Zenfone Self da Asus. Eu não vejo necessidade. Mas todos os meus celulares anteriores eu fiz root exatamente pelas mesmas coisas. Segurança, o espaço que desaparecia, não sabia o que estava sendo quando o espaço gasto. tava muito pequeno, era foda, cara. De repente o celular ficava lento e não tinha quase nada, não sabia o que era. Coisas que eu tinha que utilizar, por exemplo, queria jogar coisa do computador pro celular. Às vezes dava problema de drive, não sei porquê. Então eu tinha que colocar uma custom. Isso acontece quando Era o Android revoltante, cara. perdeu o suporte Exatamente. pra... Mass Storage. Odiei isso, cara. Porque Sim. o MTP, sei lá qual é o nome que é Isso atual, aí. é a pior coisa do mundo pra Mass quem tem um Storage, Windows. o que acontecia? Ele trancava a partição do sistema, tipo assim, ó, fecha as portas aqui. O sistema, você não pode, tipo... Instalar, nem deletar, nem nada. coisa, só beleza. Mas Você e os transfere. arquivos dele ficam como se fosse um pendrive no seu PC na hora. Só que você não pode acessar os arquivos Sim. ao mesmo tempo do seu celular e no seu computador. Isso. Só que você perdia o acesso dele no celular. Pois, Eu queria que eles hoje, tivessem essa opção. hoje em dia, eles substituem pelo protocolo MTP, que basicamente o seu telefone não perde funções quando ele tá plugado. Em compensação, é lento, depende de driver do Windows que não funciona. É uma merda. Porra! Não, eu queria muito muito ruim, que eu voltasse, não porque, gosto. cara, eu quero ter opção, entendeu? Porque aí se eu quiser te perder o acesso ao sistema, foda-se. Eu quero ver se transferir um vídeo que tem 4 GB, eu fico 2 horas esperando aquela Cara, merda tanto passar. que, sabe qual é o método que eu uso pra passar arquivo rápido? Uso um pendrive. Quando eu não... Quando eu não... Eu comprei, sabe o que eu fiz? Eu comprei a porra do pendrive e falei, foda-se meu celular. Eu sempre ando pendrive no chaveiro, foda-se. Quando eu tô em casa, beleza, eu jogo pro drive e puxo no telefone. Mas quando eu tô, tipo, sei lá, tô com o meu PC, mas tô sem internet pra fazer esse tipo de coisa, ou não dá na hora, eu passo pelo Android Debug Bridge, cara. Que é o ADB. Eu consigo pegar o arquivo e ele manda. Eu nunca usei, não. E ele manda muito mais rápido que o Windows, sabe? Pô, maneiro, hein? Bom saber disso. Eu vou até fazer um vídeo sobre isso. Ah, então quero ver, porque eu quero saber, porque eu não sei. Pô, tá usando ferramenta de desenvolvedor avançada, cara. Caralho, Hask. No telefone desenvolvedor, porra. É verdade, o telefone dele aí tem... Eu uso o ADB pra ver o log do sistema e ver o que tá acontecendo quando eu faço merda. E ver os pornô, né? Sabia. Porque eu vejo o pornô pelo ADB porque é mais rápido. Eu não preciso de muito. É só baixar o pornô. Mas assim, isso é uma coisa que a Gabi tava falando, é o seguinte. Antigamente, quando a gente fazia review de celular aqui no canal, que eu espero que a gente volte a fazer com mais frequência, eu lembro que um dos grandes problemas era exatamente esse. A gente tinha celulares que, sei lá, 8 GB de memória. E na verdade, sei lá, só tinha 2. 2, que o sistema tava exatamente. 6. E aí era 2 porque você tinha, sei lá, o Vivo Joguinhos, Vivo Macaquinho Feliz, Vivo qualquer porra. E aí ocupava 600 GB do celular e você ficava puto e não podia pagar. E aí, se você botasse um rootzão, instalasse alguma merda que você conseguisse desinstalar esse aplicativo, caralho, o celular ficava um foguete e tinha espaço. Porque o Android, depois, até o 6.0, né, que você pode unificar o microSD, é uma merda. O sistema dele de você compartilhar com o microSD nunca funciona direito. Aí você pega basicamente pra foto e música. Aí você pega a porra de um Facebook que não deixa você transferir, instalar no microSD. E o Facebook que já está na nova moda de não quero ser um aplicativo, eu quero ser um sistema rodando dentro de outro sistema. Não, e o Facebook Ele pesa tipo, pra caralho. tinha 200 MB, então se você tivesse, sei lá, muito antigo, eu lembro que tinha um amigo meu que ele tinha, não lembro se era o Galaxy Y, sei lá qual era a porra do Galaxy, que no final das contas só tinha, sei lá, 200 MB livre, aí tu instalava a porra do Facebook e acabou o celular. Cara, é muito bom você falar do Galaxy Y, porque o meu sogro me deu um, porque tava sempre lotando de foto. Aí eu fiz uma manobra lá que você transformava cartão de memória em memória interna dele. O root, tipo assim, cara, tanto no caso do como você jailbreak conseguiu quanto no fazer root,
que a empresa faz? Ela, não gosto que vocês façam essas coisas. Mas ela sempre fica de olho, tipo, o que eles estão fazendo? E eles Ué, aproveitam. tanto na Apple quanto na Google Android. foi a mesma coisa. Os celulares começaram a incorporar funções que eram funções de hacker ou de pirataria ou de sei lá o que, começaram a se adicionar no sistema. Por quê? Porque eles viram que é uma imbecilidade não ter. Então não tá fazendo E dá pra ver que dá pra fazer, sabe? Se os caras com paus e pedras estão conseguindo fazer, a gente que, tipo, fez a parada do zero, Exatamente. consegue. Contrata os caras e o cara é 4. Mas enfim, o que você fala, Bruno? Não, então, aí eu fiz, né, a manobra de você transformar o cartão SD na memória do celular. Sim. E vou te falar que nem assim. Nem assim. Não dava. Tipo, você quando tirava 3, 4 fotos, botava uma musiquinha e o celular ficava do mesmo jeito. E o único celular que eu tive na vida, assim, do passado, né? Não vamos comparar com os celulares que a gente tem de hoje. Que não me deu nenhum problema a respeito. Eu falei assim, eu quero rotear esse celular, foi o HTC One X. Que no caso... Também, né? Logo HTC, Que né? aplicativo de celular maravilhosinho. Sim, Chegou maravilhoso. chegou com a piroca Ele também, tinha ó. 32 GB eu não sei nem qual é. Cara, 32 GB na época, tipo, era coisa É tipo pra os caramba. celulares com 256 hoje em dia, você não vai usar, cara. Surreal. E assim, eu nunca tive nenhum problema. O sistema dele era perfeito. Não tinha nenhum problema de você ter que... Se você quisesse instalar alguma parada assim, eles também não estavam nem aí. A HTC não tava nem aí pra aprender coisas. Cara, pra mim a melhor coisa é essa. E era um celular sabe, maravilhoso. Infelizmente caiu, quebrou, mas... Não tem suporte no Brasil, mas era um celular ótimo. A gravidade é o maior inimigo do Pois celular. é. Mas... E me fazia feliz, cara, de verdade. Porque era um celular que você podia fazer o que você quisesse. E ele tinha 32 GB e não era que 32 GB fake, não. Você conseguia ver tudo que tinha lá. Entendeu? porque, como eu falei, o maior problema dos celulares, dos Androids antigos era exatamente isso. Era o espaço deles ser muito limitado. Cara, o problema se chama marketing, que como o número alto faz mais sucesso, ao invés de eles falarem quanto tá disponível pro usuário, eles falam bota quanto tá tudo. com a capacidade nos, do chip. nos reviews a gente cansado de falar isso. E não adianta você botar microSD que o celular ficava com problema, ainda mais se instalar um monte de Então, aplicativo. é quase tipo assim, olha, esse celular tem 32 GB com 26 livros. Eu não lembro agora qual celular que eu vi recentemente. Deve ser, sei lá, um positivo da vida, um mais baratinho. Que eu vi que ele tinha tipo 4 GB interno. Um negócio assim. E eu falei, cara, furado comprar. Apesar que agora você tem o negócio do microSD, que eu ainda pretendo fazer um vídeo também sobre isso explicando melhor. Porque pelo menos. Não, porque esse era 5.0. Mas eu já comprei um celular baratinho que era 6.0. Aí acabou esse problema de falta de espaço. Porque mesmo que ele tenha 4, 5 GB interno e que só tenha 2 disponível, você unifica com o microSD, pronto, acabou. E aí no caso... Não é uma solução, é melhor. Não, mas cara, funciona perfeitamente. Quebra um galhão, sabe? Porra, você bota um microSD 16 GB classe 10, acabou, você não vai ter mais problema de espaço. E a questão das custom ROMs é que eu acho que são um grande trunfo do root do Android. Isso é muito foda. Isso é muito foda. Porque eu tava falando, eu tava com a S3 do Ricardo, já fiz isso com outros celulares. Meu pai teve um Motorola Quent, que eu não sei se alguém sabe que celular é esse. Sim. Que eu botei Cyanogen, né? Porque Cyanogen ainda tava engatinhando. Porque eu lembro que o celular dele, sei lá, qual era a versão, sei lá, 2, não lembro qual era a versão dele. E eu botei, sei lá, 4 ou qualquer porra. E virou outro celular, cara. Era outro celular. E no caso do Samsung do S3 que eu tava com o Ricardo, que eu queria muito fazer um vídeo sobre o celular, mas ele morreu antes. Eu ainda tenho esperança de reviver. Ele entra ainda em modo de download, mas eu não consigo lá no Odin. Sei lá, posso passar pro Matheus ver se ele tem mais sorte que eu. Quero ver o Matheus. Mas eu tava... Baixar a trilha sonora de Mr. Robot. E ó... Eu tava botando 7.0 nele e, cara, eu não tô zoando. Apesar de ele estar quebrado, a câmera dele não ser grande coisa porque ele já era mais antigo, cara, eu não tinha... Mas até a câmera a gente deu um jeito, tirando a... não, é porque a lente tava arranhada, o vidro e eu tirei o vidro. Tirou o vidro. Mas a questão não é nem essa, a questão é que, em termos de sistema, ele era maravilhoso. Era melhor do que celulares novos, cara. Pra quem não sabe qual é o limite de uma custom ROM, seguinte... O limite, na verdade, é o interesse dos desenvolvedores. Não, mas tem um problema. Que, tipo assim, pra ela ser 100%, o que tem que acontecer? Como eu falei, o Android, até o anúncio agora do Project Treble, que é pra mexer isso, ele tem que passar na mão da fabricante do chipset do aparelho. Sim. Então qual é o limite da custom ROM? O limite, assim, mais crível. Eu não posso pegar um telefone de 20 anos atrás, tipo assim, o meu primeiro telefone que foi um Milestone 2. Um processador eu acho que da Rockchip, não lembro agora. Esse processador, primeiro, acho que a empresa faliu, sacou? E depois, cara, eu não lembro que merda deu, acho que a empresa faliu e não tinha outro aparelho com o mesmo chipset, com uma versão Android mais atualizada. Porque como é que funciona você montar a parte de driver já que o seu sistema não é oficial? Você vai, olha, tipo assim, esse aparelho aqui roda a versão 4.0
e usando o mesmo processador que o meu. Então eu copio esses drivers e uso eles. No caso do Milestone, teve uma... Eles conseguiram prolongar isso pra caralho, porque como era um aparelho muito popular na China, você tinha lá 1 bilhão de pessoas trabalhando pra fazer os drivers do zero pra, tipo, vamos fazer essa porra, tanto que o Milestone 2 eu acho que ele vai até o Era um 6 chinês só. pontão. Era um Ele vai até chinês o só. 6.0. Um chinês com um saco de arroz. É. Ele mexia no telefone com hashi também. É. O problema é quando o hacker, eu quebro o celular do hacker. Aí acabou, porque ele vai e desiste e aí acaba o Pior que eu suporte. lembro muito disso, cara, que eu tipo, usava muito o XJ, né? O XDA, pra procurar as ROMs, né? Aí eu via, porra, essa ROM tá foda pra caralho, não sei o quê. Aí o cara botava, gente, eu não vou poder atualizar ela, porque, sei lá, meu celular quebrou E acabou. e acabou, não tem coisa. E eu lembro de um caso que a galera, tipo, não, cara, pera aí, você tá precisando de um? O cara mandou. tipo, é uma parada assim, ele tinha o dele e o da esposa, sei lá. E ele mandou, tipo, cara, me passa teu endereço pro PM que eu te mando o aparelho. Tipo assim, Pra você atualizar. Pra você atualizar, saca? Pra você ainda ter. Não, eu já E vi depois caso. de uma semana o cara, gente, então, tô retomando aqui o Eu já vi caso de nego pagar. desenvolvimento. De nego pagar. Tipo, o cara falou assim, cara, eu pago tantos dólares, eu cara pago tantos dólares. Antes de Patreon, essas merdas, os caras chegavam e, tipo, faziam uma vaquinha louca lá pra pagar. Tipo, cada update ele dava 50 conto pro maluco pra ele fazer. E ele, tipo, fazia. E eu já vi isso com placa de vídeo também que acontecia. Com placa de vídeo híbrida, que é uma merda, pra notebook. Tinha um cara que fazia assim, o nego pagava 5 conto lá. Claro, o update era pra todo mundo. Mas o nego pagava um troquinho pro cara lá pra ele, tipo, fazer o update e continuar interessado. Então, no final das contas, a Custom ROM, a grande vantagem da Custom ROM é essa. Assim, no início das Custom ROMs era um problema, porque eu lembro que, sei lá, do Matrix, seus celulares, acontecia, a gente instala uma, por exemplo, câmera, sempre cagava. Mas por quê? Sim. Isso eu acabei de falar. Se você não tiver da onde puxar o driver, a menos que você chegue, tipo assim, sou um fodão e vou escrever o driver do zero, abrir o bloco de notas e escrever, Que é difícil. não tem, tipo assim, o que você faça. Você não tem de onde puxar aquele software aquele rádio de câmera. É isso aí. Porque eu lembro que o Matrix, enfim, ele tinha aquela função de lapdoc, né, que ele botava no tablet, então, no netbook. Então eu lembro que se você atualizasse, tu perdia essa função. Não, o meu Milestone 2, pra quem não lembra Milestone, ele é aquele aparelho que tinha um teclado couro deslizante. É porque ele era lateral. famoso celular de patrão. O famoso celular que só dava problema na porra do flat e tinha que Celular jogar de fora. patrão. Não, Cara, era... eu troquei dos meus Milestones, Empresário- eu gastei uma fortuna já. Todos nisso, os sabe? empresários tinham esse celular, cara. Ele era tipo o V3 da época. Todo mundo Pô, mas, tinha cara, esse mas celular. era foda. Ele era lindo demais. Nossa, eu tive- pra eu tive você ver um- como é que é essa parada do Cabo Flex, é verdade? Uma vez, eu tava voltando do colégio e eu fui pegar meu telefone. Aí eu vi que, tipo assim, meu colégio tinha uma carteirinha estudante, né? Minha carteirinha tava atravessada, assim, tipo, o telefone fechado e ela passando por No dentro. meio? Caralho. Aí eu olhei, tipo assim, ó, Acabou. RIP celular. acabou. Eu, tipo, não fui pra casa, fui pra Madureira, que era onde ficava assistência técnica. Tipo, moço, eu tirei minha cadeira. Eu sei o que deu errado, tá? Eu sei quanto custa. Eu vou pagar chorando, mas eu não posso Eu tive o primo agora. pobre dele, Motodext. Que Era era o Motrex. Era bonitinho, era um dos primeiros com tecladinho também, mas O- o Milestone, caraca, mandou. O Milestone cara. que ele- queria mas muito. era- O Milestone 2, desculpa, o Matheus eu achava meio bosta, mas o Milestone 1, mano, caralho, Era era lindo. metal maciço aquele celular, era lindo. Ele realmente só parou de usar porque o flash Cara, dele já não aguentava mais trocar Bom, aquela porra. eu tive o Milestone 2, eu tive o Milestone 3, eu pulei o Droid Ele tinha 4, te- ele tinha terminado mas, o eu mousepad, queria, cara. mas eu queria comprar o Motorola Photon Key, que é um aparelho que é, tipo assim, acabou a linha do Milestone, e o Photon Key era a coisa mais parecida, porque ele era, tipo assim, se olhar os desenhos, tipo, o design dele, você vê que ele era pra ser um membro da linha do Milestone, mas ele não era e tal. Mas ele era igualzinho. E não, tinha um cara num fórum que o cara, tipo, falava, tipo, me paga uma taxa aí, me manda o Olha telefone. só que as pessoas estavam reclamando que você fala muito tipo, hein? Tipo, Fica de olho aí. Vai. tá tipo assim, o cara falava, me paga uma taxa, me manda o aparelho. Que o cara, ele escreveu o driver GSM pro aparelho e ele Caralho. soldava O chip, a parada pra ele ser GSM. caralho. E ele imprimia, ele usava uma impressora 3D. Esse é o Milestone? Não, o último aparelho que seria da linha Milestone não é. Porque ele é um Photon Key e ele é só CDMA. Caralho, só CDMA que bizarro, mano. E tipo assim, o cara fazia imprimir em 3D a porra de um case pra ele, pra você ter a portinha de botar o chip, Caralho. escrever o driver. Cara, eu lembro que eu quase comprei essa porra. Muito fag, mano. Puta que pariu.
Caralho, que bizarro, cara. Cara, eu lembro que o Milestone foi o primeiro aparelho que eu usei pra fazer root, sabe? Também. Eu acho que o primeiro, eu não sei se foi um... Que foi o meu primeiro aparelho com Android, então quando eu descobri o que era, cara, eu tenho isso em mim que é, eu tenho que testar tudo, eu tenho que ser adapter de tudo, eu tenho que me fuder com classe. Caralho, isso Eu é não, muito lembro, trouxa. eu não lembro qual foi o primeiro aparelho que eu fiz, mas o tablet que mais sofreu na minha mão foi o Galaxy Tab 2. Aquele ali chorava. Caralho, chorava. eu já fiz muito... Aquele chorava muito. Já fiz muito root em tablet chinês por dois motivos. Um, pra instalar a Play Store, que na época... Qual era o nome da Play Store antigamente? Não era Play Store, era Android Market. Android Market, isso. Porque os tablets chinêsão vagabundo, muitos deles vinham com, sei lá, Chininha Store, qualquer coisa assim, e não tinha acesso ao Android Market, então você não podia baixar os aplicativos, né, dele. E eu lembro que a primeira coisa que eu queria fazer era root pra botar a Play Store no Android Market. Direto. Você falou essa parada aí de tablet chinês, eu lembrei. Tinha uma parada que as pessoas não sabiam. Metade desses tablets da China são o mesmo aparelho. Ah, sim, Eles sim. são o Wonder Media WM8650. É isso mesmo. Caralho, É. Matheus, você também humilhar todo mundo. Cara, era a mesma placa, sacou? Não, Em é. vez de ter- Então, existia tipo, eles compartilhavam ROMs, então a galera via, tipo, essa empresa aqui lançou com o Android 4.0. Ah, beleza, dá pra pegar esse mesmo sistema com a skin dela e instalar em 30 modelos diferentes. Sim. Só que como você não podia abrir ele, como você quebraria ele inteiro, porque é a parada tipo colada pra cortar custo, era assim, como é que você identifica se seu tablet é compatível? Ah, se você liga e aparece uma luz não sei aonde e os seus botões são nessa posição, ele pode ser. Se no sistema dele você vê isso, aí você vai filtrando até você descobrir exatamente Caralho. qual o seu pra ver se ele é compatível ou não. Eu lembro que, foi um sacrifício até eu É, aprender como é que funcionava essa porra. E a questão é que você podia também não só atualizar o tablet, porque normalmente não tinha suporte, nunca tinha atualização, como ainda A precisa botar empresa uma lojinha. nem sabia o que tava fazendo, É, tô tá montando. Cara, mas na China, assim, ainda acho que são robôs que fazem as paradas, porque certos produtos chineses, você fica assim, cara, não foram humanos que fizeram isso, não foram. são Isso não é, robôs. tipo assim, isso aqui não é usável. Não, tipo, os caras basicamente pegam um bando de coisas aleatórias juntos e acabou. Então, Eu aceito que são robôs pra não encarar a terrível realidade. É que vem escrito help com sangue na placa. É, exatamente. é. Não, e aí a questão é que você tinha esses tablets, você podia fazer esses roots, né, pra poder botar a loja e tudo mais. E você tinha outras coisas que você podia fazer também, né? E o principal é o que eu tinha falado. É você instalar, primeiro, ROM sem a... Como é que é o nome? Sem sistema operacional. Sem operadora, né? Então no final das contas É a você... retail da... a ROM pelada, isso era maravilha. Ou Android puro. E cara, eu lembro que todo celular que eu tinha, eu botava Android puro. Eu também. Porque aí não tinha Vivo, blá blá, claro, bosta, qualquer coisa. E não tinha um bando de, sei lá, Samsung, macaquinhos felizes. Cara, não tinha nada, foda-se. Eu tive um LG Optimus G que era desesperador. Ele parecia... Cara, eu não lembro agora qual era a versão do Android que tinha, mas era horrível. Cara, tinha uns celulares que vinham com muito lixo. Que era assim, você não conseguia fazer nada. Aí a primeira coisa que eu fiz foi fazer root e instalar, né, a custom nele. Só que aí depois de um tempo começou a dar problema e não tinha estoque. Ou seja, O celular, isso aí. É. A nossa técnica, que você diz. não tinha a... As peças. Não tinha a versão original. Estoque, eu entendi. STOCK, Nossa, tá? cara, Eu achei que era estoque. Estoque de- Estoque. de estocar. Não tinha a versão original Estoque, do, cara. do- Estoque ruim. Não, é o que eu falei, é tudo dependendo do interesse também e tal. Cara, eu lembro que por fazer muito root no Milestone, foi que eu descobri o programa, agora eu não vou lembrar o nome dele, que era o programa da Motorola, que era o programa que eles usavam nas Eu usei, assistências técnicas. eu usei. Cara, que você, tipo assim, que Na eles Samsung falam- Odin. É, Na Cara, Samsung Samsung Odin. Odin. Cara, só uma parada. Agora que eu realizei Stock Car. Eu sabia o conceito, eu entendo o nome, mas nunca tinha feito o link de... Caralho, faz sentido, sabe, o nome ser esse. Porque os carros são padronizados entre É, exatamente. Entre aspas, porque eles não são bem padronizados, né? Eles têm 4 tipos, mais ou menos. Você achava que é porque eles ficavam todos parados juntinhos, aí ficam estocados? estocados. É. Não, tipo, eu entendi o conceito de Stock Car, só que eu não tinha ligado ao estoque, sabe, do... Caraca, mas o Porque estoque é o tipo padrão. estoque é por causa do estoque da ROM do Android. É, Não sei se você sabe. exatamente, caralho. Foi Agora assim. tudo faz sentido. É a Google que A criou o Google. NASCAR. Saiu no podcast do Boot. Então, e eu lembro que, cara, eu gostava muito de instalar o Android pelado, porque, porra, o celular virava um foguete, tinha espaço pra caralho e ninguém enchia a porra do teu saco. É, porque pra quem não sabe, tipo assim, o Android da Samsung, por exemplo, até uns anos atrás, era a TouchWiz,
que era uma interface que ela funcionava super bem na linha S, E na linha qualquer outra bosta. na linha só, Note caralho. e na linha qualquer outra linha além dessas. Mas é o que eu falo, eu sempre falo isso da Samsung. A Samsung é uma puta empresa de celular. O S. O S e o Note. Não vai pros outros, você vai se fuder. Porque você vê claramente que a Samsung monta o sistema dela pensando no, tipo, tá rodando bem no S8? Tá. Rodando bem no Note 8? Beleza. Manda. Acabou. Foda-se o Acabou. resto. Jota, O resto Jota. você não cabe nem o arquivo inteiro da parada dentro dele. Atualiza metade do celular só. Não, e a questão é que eu fazia muito root e tudo mais por isso, até porque normalmente era fácil. Dependendo do modelo do aparelho, né, você conseguia usar o Motorola lá, que eu esqueci o nome, o Odin. Cada empresa normalmente tinha o seu, né? E quando você tinha que usar os de assistência técnica era legal, porque, cara, se tu fizesse uma parada muito nojenta, você conseguia voltar atrás. A não ser que você tivesse brincado ou queimado o aparelho, você conseguia voltar atrás do sistema dele e recuperar ele. Tanto que normalmente quando você dava um brick, eu não lembro agora qual foi o aparelho que aconteceu isso, que deu um brick muito escroto, não sei se foi o Milestone, sei lá, os Frequent, que eu consegui voltar atrás assim, usando o aparelho. É o RCD Lite o programa, acabei de pesquisar aqui. Usava um programa que era da assistência. E aí funcionava e conseguia recuperar a porra do negócio. Falando aí de programas pra usar pra tentar recuperar, quando o meu Nexus 5 morreu, Como Ele você morreu? conseguiu isso? Como ele- você conseguiu matar placa. ele? Ah, Google. Ah não, peraí, o Nexus da LG, né? Faz todo sentido. Exatamente. Faz todo sentido. eu quase A tive LG esse. tá lançando o novo serial dela, o Boot Loops. Que os celulares dela estão com mania de ter agora. Boot Loop. Ah, sim, Boot Loop. Eu fiquei pensando no cereal, apesar de ser Fruit Loops. Eu achei que Mas era uma a piada é. A coisa é isso. Que. Quando ele morreu, cara, eu lembro que eu usei o Faz por ADB, né? Que, como é um Nexus, a solução número 1 é ADB. Aí beleza, não funcionou. Aí parte o programa da LG. Não funcionou. Cara, eu já tava usando o programa da Qualcomm em chinês, tá ligado? Caralho, eu vou programar um novo processador. Pera aí. Tipo assim, 0101. que a parada era tão pesada porque era pra descobrir por que o telefone não tava instalando mais nada. Porque ele não entrava no sistema, eu não conseguia flashar nada nele. CSI celular. Aí, caralho, eu lembro que o cara falou assim, se forem esses ideogramas que aparecerem no programa, deu problema. Se for esse aqui, você clica nisso aqui que eu acho que é ok. Sacou? E a adrenalina? Caralho! Eu Adrenalina lembro que no final não deu pra salvar porque queimou o MMC da placa. Aí já. Aí, mas É isso caralho, que eu não sei ainda se o tal das 3 deu isso ou não. É isso que eu quero descobrir. Mas se queimou, já era. Tu pega e joga fora. joga fora porque, cara, placa de celular é pior que MacBook, cara. Pra tu trocar uma pecinha. Não. Cara, ainda mais pelo custo hoje em dia não compensa. Cara, que nem, sei lá, trocar placa de vídeo de notebook. Existe, sei lá, 7 pessoas que fazem, mas não vale a pena. Trocar o processador também. Trocar processador de notebook. Apesar de trocar processador eu já fiz, não é tão difícil, mas também não é fácil. Depende do modelo. Mas a questão é a seguinte, o root, pra quem tem celulares mais velhos, é a maneira de você prolongar a vida deles. Porque então, aí você faz o processo root, recover customizado e Sim. procurar uma ROM e uma pra ROM, Só não faz o erro, né? Que era uma coisa que eu fazia, que é colocar a questão que toda noite o cara atualiza. Então tu fica todo dia atualizando teu sistema. Olha só, Cara, olha só. surreal. Vamos aprender que nightly nightly é isso mesmo. quer dizer que toda noite atualiza. Porra, mas aí eu queria Você espera uma ver. stable, que é o... Pois é, eu não queria esperar Que stable, o cara volta do trabalho não e fala, queria. vamos fazer cheguei. codificar. Fala, Sem sacanagem, eu queria ver o que Hoje eu que vou ia quebrar mudar. 10 funções e adicionar uma, vai. exatamente. Aí no dia seguinte, gente, olha, agora o telefone funciona, mas não faz ligação. Por isso que é legal. Quando e apareceu a uma parada é que eu stable, eu cheguei queria com- até chorar. Agora eu lembrei porque eu tinha comentado no Milestone. Quando eu usava o Custom ROM nele, ele tinha um teclado, ele tinha uma câmera bacana pra época. Sim. Só que atualizou. Assim. Teclado e a câmera é um Teclado e caralho. a câmera pro caralho. Sempre. Isso é... Aí eu entendi uma coisa, quanto mais... Tipo assim, se você quer ter um telefone por mais de 2 anos, que é o padrão que o Android atualiza, não compra um telefone que tenha muitos gimmicks que você e sabe não que... compra um telefone que seja desconhecido também. É. Porque quanto mais que eu falei, o S3, até o S2, você vai... O S2 Lite tem Você bom vai pra no, caralho você vai no pra ele. XDA e tem nego atualizando diariamente. Não sei porquê, mas tem. Mas tem gente lá. Qualquer aparelho que seja muito popular é muito bom por causa disso. Então a galera continua atualizando. Como eu falei, a S3 tinha um 7.2. E não uma ROM só, não. Tinha umas 4 pelo menos que ainda tinham
atualizadas constantemente. Eu testei todas elas eram muito boas. O pessoal se importa. Tem muita gente com aquele celular, muita gente querendo. Se eu não tivesse morrido de vez, eu tava usando ele até hoje. Porque ele ainda é um celular do caralho. E pra mim a melhor parte do root, do custom ROM no Android é exatamente isso. É você dar uma sobrevida no aparelho que, dependendo do aparelho que você... Claro, se tiver um Galaxy Y, um celular muito bosta, realmente não tem milagre que você possa fazer. O celular continua sendo uma bosta. Mas se você tem um celular que tem um hardware legal e que os Androids estão ficando mais leves... provavelmente se o seu telefone já foi um top de linha em algum momento, ele ainda pode dar um gás. Cara, o S3, o que o Ricardo tinha passado, era 4G, velocidade alta. Era 2 GB de memória, que já é mais do que muito celular hoje em dia. E ele era, acho que, quad-core, se eu não me engano. Eu não lembro se ele era dual-core ou quad-core, mas ele tinha um processador legal. O celular, ele era um celular top de linha, né? A câmera dele era a pior coisa dele, que era tipo, sei lá, uma câmera de 8 megapixels, sei lá. Mas que dava pra tirar umas fotos legais. Então, assim, pra mim era funcionar. Tinha Bluetooth, tinha não sei o que, funcionava tudo, cara. Podia ver vídeo, podia fazer o caralho nele. A tela dele eu acho que era 720p, se não me engano. Que era razoável. Então, no final das contas, porra, tava uma sobrevida muito legal no celular. Até ele, sei lá, derreter de vez. E como ele ainda tinha bateria removível, acabou. Eu só comprava uma bateria nova pra ele e acabou. E ele continuava funcionando bem. Então, cara, é um celular future-proof. Porque se não fosse por ele ter morrido prematuramente, cara... Prematuramente? Você tem a cara de pau de falar que é prematuro. Prematuramente. O celular é antigo pra caralho, já sofreu pra caralho. O filho da puta já colocou 500 mil custom rooms na parada e morreu prematuramente. Ainda dava pra dar caldo, Mas a questão... Mas aí começou a acontecer um problema que é o seguinte, que isso é uma parada que eu queria rapidamente comentar aqui no podcast, que é, digamos, o movimento contra a root, né? Que tá começando a rolar entre as empresas. E aí fudeu, porque aí é difícil. Eu lembro que um dos primeiros que eu tive problema com isso foi com a Nintendo, quando ela lançou o Pokémon GO logo depois, e o Miitomo e outros aplicativos dela. Se o celular tem root, não funciona. Aí você tinha que baixar o root do root, sei lá, tinha que baixar um Exposed da vida, alguma outra merda, que era um exploit lá qualquer, que enganava o aplicativo pra fingir que o celular não era rootado para o aplicativo, para ir o aplicativo instalar de boa. Por quê? Porque o meu objetivo não era piratear o aplicativo, o meu objetivo não era foder o aplicativo. Eu só queria usar, legitimamente. Mas eu não conseguia porque eles assumem que se você... Eu só queria usar quando não estava disponível no meu país. Não era nem isso. A questão é que o aplicativo era disponível no meu celular. Foi depois do lançamento. Era disponível no meu país. O bloqueio de root. Mas era bloqueado o root porque eles assumem que se você tem root, você vai hackear o celular. E você pode ter acesso direto à informação do GPS, você pode usar o GPS. Você pode ter o GPS, você pode hackear a lojinha, você pode fazer um monte de merda, eles não querem isso. Mas a galera faz isso no Nox do mesmo jeito, é isso aí. Sim, cara. Sim, mas é que eu quero dizer o seguinte, que eu acho que essa é a hipocrisia. Você ficou magoado. E pra mim, o caso mais grave atualmente é o Netflix. O Netflix, ele está agora, não permite mais. É porque atualmente existe eu acho que é a SafeNet API, né? Que é uma parada dentro do Android que permite o aplicativo checar se o sistema tem root ou não. E aí você pega um Netflix, qual era o outro aplicativo? Era o Netflix? Caralho, você falou... Tem aplicativo de banco, o HBO Go também não funciona. A maioria desses aplicativos o Itaú acho que não tá mais funcionando. A maioria desses aplicativos de streaming... Crunchyroll. Eles não funcionam. O Spotify. O Spotify ainda tá funcionando, mas o Spotify deu uma época que deu problema também com o celular roteado. Por quê? Porque o pessoal bota o root pra pular as propagandas. O pessoal bota root pra usar de bloco, cara. Pra usar de bloco, pra botar o Netflix de qualquer região, pra, enfim, acessar a Netflix às vezes até sem conta, ou com conta trial, ou em dia o trial permanente. Então assim, os caras fazem um monte de merda e por isso eles preferem bloquear todo o root. O problema é que quem tá usando o root legitimamente, digamos assim, por exemplo, no meu caso com o S3, se fudia. Então eu tinha lá um S3, legal e tal, eu usava o root só pra poder ter uma ROM customizada e poder ter uma sobrevida pro meu aparelho, porque senão ele ia ser um peso de papel. E eu me fudi e não consegui usar porque tem um bando de filho da puta fazendo merda, entendeu? E eu me fudi. E aí eu não podia usar. Então assim, tem um amigo meu, o Daniel, que eu acho que todo mundo aqui conhece, que ajudou a gente lá na GGRF e tudo mais. Ele tem um celular que tinha root, eu acho que ele botou a Lineage, eu não lembro agora qual é o celular dele. E ele ficou puto porque ele não consegue mais assistir o Netflix. E ele paga o Netflix. E ele assistiu o Netflix praticamente só no celular. Ele não consegue mais porque tem root. E ele falou, e aí, o que eu faço? Eu botei root porque o meu celular não atualizava mais. E eu quero continuar com o meu celular atualizado. E agora eu não posso mais usar Netflix porque foda-se. Aí... E não tem como você, sei lá, liga pro Netflix. Não, cara, não vou hackear não, pode deixar.
Aí vem a Fez virar. sacanagem, né? Em contrapartida, eu lá colocando jailbreak no meu iPad e vendo o Netflix americano. A Netflix A do... culpa é tua. É, usando VPN. É para de pessoas como você. É por isso que a gente não pode ter coisas legais. Ué, Gente como você que o mundo não vai pra frente. Desculpa, gente. Nada pessoal. Porra. Obrigado, Gabi, por foder a gente. Mas a questão, Não cara... funciona mais não, eles também deram uma trabalho. Eu sei, eles começaram a Netflix não pode mais usar VPN. Eles É, começaram a pode. bloquear conta. Cara, isso é só porque as empresas ficam falando mimimi, porque pelo Netflix eles estão um pouco se fudendo. Mas é a Sony, sei lá, quem fica... Não pode, não pode. Não, mas agora que o Netflix permite, tem um motivo. Quando deu a merda do Netflix estar bloqueando, acho que foi o gerente de relacionamentos do Netflix falou, ó. Por quê? Agora o Netflix permite que você baixe os programas, É, offline, você pode Offline. assistir offline. sacou? Se você tiver root, o que acontece? Você pode baixa, tirar, ripar, né? ripar a parada do Netflix. E porra, foi mal. O Netflix não tá querendo que você ripe House of Cards em 4K e 8K. Cara, aí vamos lá, rapidinho. Isso impede de House Não, of isso Cards não aparecer no impede. torrent? Não. Então vai tomar no cu. Porque os caras conseguem ripar do mesmo jeito. Sabe como é que eles ripam? Pelo computador. Porque aqui fica no cache, não é? Não, tem outro modo E também. de Tem um método pacote que eu também. vi que o caralho, isso é muito do mal. Caralho. Você sabe placa de captura? Que a galera usa pra capturar videogame? Sim. Usa o Chromecast, streama a parada, passa pela placa de captura, grava, é isso aí. That's it. E acabou, cara. Então, assim, é o que eu falo. Novamente, é quem usa legitimamente a parada se fode. Porque quem vai piratear independente disso. Então, o cara que vai piratear, ele não vai nem baixar pelo Netflix e hackear. Não, ele vai no torrent e baixa a porra do vídeo. Ou seja, quem tem root se fode e fica na merda, Pode ver até pelo por causa stream. disso. Não, tem várias outras formas de se assistir. Então, assim, isso não vai impedir. Isso aí só vai irritar quem tem root, basicamente. Aquela parada, cara, a não ser que seja uma parada, a não ser que seja um método infalível que não vão conseguir, se Não existe, uma cara. pessoa conseguir, não faz mais sentido Cara, aquilo dali nem funcionar. o Spotify, eu lembro que eu fui procurar de sacar, porque assim, então assim, vou baixar o Spotify offline, aí vai ter lá a parte Spotify, aí dentro, sei lá, Daft Punk, aí tu vai arrastando o MP3 do seu computador, opa! Não é assim, é uma pasta toda encriptada escrota. Mas cara, tu entra na internet, eu lembro que tem forma de você desencriptar, acabou, porque a encriptação conhecida, eles não vão ficar trocando todo dia a encriptação. Então tu vai desencriptar todas as músicas, acabou, você ripa do seu próprio celular. E você sabe de onde começou isso? iTunes, que também encriptava. Sim, mas o que eu tô falando é que, tipo, quando querem, vão conseguir. Não é porque eu tenho root no meu celular, é que eu vou fazer isso. Cara, Porque quem faz isso faz sem root, entendeu? Nem que eu bote pra gravar o som do meu celular e fique música por música, ouvindo. Caralho, Baixando. cara, vai lá no Alguém vai fazer. Bota o pedora na fita cassete, porra, eu ouvi o Walkman, porra. Alguém vai fazer. É querer muito, cara. Mas, cara, alguém vai fazer, exatamente. É essa Cara, a questão. mas assim, a gente tem que chegar numa parte do assunto que é o seguinte. Todo mundo precisa de root? Não. Não. Eu não uso mais. Não, Eu também não uso mais. Não uso. Eu acho que é o seguinte, o root é importante para certas coisas. Certos aplicativos, certas funções desenvolvedoras que você quer fazer, certos testes, e, enfim, coisas que você vai fazer, é claro, se você tiver um celular velho que quiser ter uma sobrevida dele. Ponto final. Ou até mesmo, sei lá, a Samsung tem, mesmo que não seja mais o TouchWiz, ou, sei lá, bosta qualquer. Eu não quero os aplicativos da Vivo, não quero aplicativo da Claro, não quero aplicativo da Samsung, enfia no cu essas merdas, não quero. Eu quero botar um Android puro, não é meu. Então assim, eu acho que você tem a liberdade de fazer isso, deveria ter a liberdade. O ZenWi te dá a liberdade. Você pode pagar até o telefone, se Sim, você mas quiser. é da empresa. Entendeu? É, porque a Asus é uma empresa Não, mas diferente. atualmente, a partir do Android 7.0, todos os aplicativos deles são pelo menos desativáveis. Cara, sim, mas desativar não vai ocupar o espaço. Não, Não vai sim, desocupar o espaço. sim. Eu às vezes não quero aquela merda que ele ia quando. Não quero esconder, eu quero deletar, cara. Eu quero que aquela merda suma do meu celular. Não quero. Eu acho que era da Vivo, se eu não me engano. Ou era da Vivo ou não era da Claro, não lembro. Que tinha um desses aí, Claro Chip, qualquer merda. Eu não tô zoando, às vezes aparecia um pop-up de vez em quando falando, aperte sim pra você contratar qualquer merda. Aleatório. Então às vezes eu tava mexendo no celular, aparecia a porra dessa. Aí eu lembro que tinha um programa que bloqueava isso. Aí eu conseguia bloquear, hoje em dia dá pra desativar. Mas eu não queria irritante. O fato do, tipo, você uma hora tá distraído, você aperta assim sem querer, você contrata um pacote de não sei o que. Ou seja, Agora vai tocar Anitta quando as vistas chegarem. porra, vai tomar no cu, sabe? Porra chata. Então o root é que nem o jailbreak no caso do iPhone. Eu diria que é uma liberdade que você tem de você poder personalizar o seu aparelho, de você poder tirar coisas que não te interessam e você poder fazer o que você quiser. Que nem um computador. Um PC, por mais que o Windows seja do jeito que ele é,
você pode personalizar ele do jeito que você quiser, cara. Você faz o que você quiser no Windows. Você pode alterar o Windows, botar Linux, você pode fazer o que você quiser nele. Então você tem liberdade. O usuário médio que não sabe porra nenhuma, não vai fazer, vai continuar usando de boa. Agora o cara que quer entrar de cabeça, que quer mexer na porra, ela, sei lá, quer fazer alguma coisa, quer botar, sei lá, mudar o mouse, o íconezinho do mouse lá, a pointer do mouse pra, sei lá, a bandeira do Flamengo, não é dele, entendeu? Eu antigamente, nos meus tempos de Windows XP, eu fazia isso. O meu XP era totalmente alterado, a barra de iniciar tudo, era tipo, super escrotos, mas era assim. Bem anos 90, depois dos anos 90. Tipo, o Exatamente. Windows 98 você abria, sei lá, não era mas você abria aí, aí sei lá, tipo, maximizar, minimizar. O meu carregando era um dinossaurozinho. Caralho, o dinossaurozinho era muito foda, cara. Então eu lembro que eu alterava todos os ícones, eu alterava a porra toda. Então, o que eu queria? Então eu queria ter essa liberdade de fazer isso com o celular também. E eu fiquei muito puto com essa história de root. Então o que eu passei a fazer é o seguinte, quer saber? Foda-se, esse aplicativo eu não vou usar. Vou usar, tomar no cu, entendeu? E pronto, ponto final. Então eu não usava Pokémon GO, mandei tomar no cu, cara. Você também pode se enganar, né? Mandar ocultar. Aí você oculta, você fala pro seu coração que aquilo não tá mais lá. Até faltar espaço. É, exatamente, até faltar espaço. E é uma merda, porque às vezes você vai ver, você só... Cara, eu já fiz assim, já somei. De celular de amigos, saca? Só vê muitas vezes tem mais de, sei lá, 300, 400 mega de aplicativo que não serve pra nada. Você não usa. Ou então aqueles instaláveis do tipo, sei lá, vem o jogo da Gameloft, essas merdas. Não é o jogo, mas é tipo um instalável. Sim. E é tipo, sei lá, 30 mega, 50 mega, 100 mega. E fica aquela merda lá ocupando espaço. Você não quer jogar aquele jogo, você não quer aquela merda. Você não vai baixar aquela porra e fica lá enchendo a caralho do teu saco. Você não pode remover. É uma merda isso. Então por isso que eu sou totalmente a favor de custom ROM. Eu acho que sim. Que o problema está no jailbreak e na custom ROM exatamente você piratear. Isso pode prejudicar. Mas eu acredito que é o seguinte, se você tem um aplicativo com preço justo, por exemplo, um dos maiores exemplos que eu digo no Android é o emulador de DS, o Drastic. Que é uma merda, se tu for baixar um APK, cara, tu tem que craquear não sei o que, é um inferno. Aí tu vai pro preço do aplicativo, tipo, sei lá, 15 reais. Nem isso, acho que já tem promoção, tipo, até mesmo, eu paguei, sei lá, 5 reais na porra do aplicativo. Caralho, paga 5 reais. Foda-se, é o pirata do pirata. Já é emulador, né? Mas enfim. O que eu digo é, os aplicativos são tão baratos muitas vezes que não vale a pena você ter dor de cabeça pra piratear. Compra essa merda logo, acabou, cara. Tu nunca fez um jailbreakzinho pra pegar emulador do Super Nintendo? Não, já. Mas todo hoje em mundo, dia, né? hoje em dia tem na App Store, não tem? Na época Não, não na tinha. App Store não. Na Apple? É. Não. Ah, eu já vi, não. Então isso é uma coisa que eu fazia direto também no jailbreak, era botar um emuladorzinho lá e tal, de qualquer porra lá, jogo de Super Nintendo e tudo mais. Mas realmente, cara, foda-se, eu, sei lá, queria aproveitar o aparelho, enfim. Instalava, colocava o instalado no Wi-Fi pra poder puxar o jogo dentro do celular pra poder jogar. Caralho. Era assim. Cara, eu preciso dar o meu relato aqui, que é o seguinte. Eu tive o Milestone 2, que como eu falei, foi um aparelho que tem um suporte pós-vida maravilhoso. Eu tive o Milestone Não 3. graças a Motorola. Eu tive um Milestone 3 que é uma merda pra isso. O Milestone 3 Caralho, tem muito fag, mas tá. eu comprei, não sei o que, eu comprei usado. Caralho, primeiro, quando eu abri o XGA, tinha lá um tópico. ROM padrão. Backup. Eu fiquei tipo, Não tinha. meu Deus, eu comprei um aparelho que, tipo, o meu Milestone antigo era, tinha uma versão do Android mais atualizada que ele. Eu fiquei muito, muito puto. Aí, pouco depois, eu consegui comprar meu Nexus 5, que a linha Nexus, pra quem não conhece, era a linha da Google pra celular desenvolvedor. Agora é o Pixel, né? O Pixel, só que o Pixel não tem mais esse foco. O Pixel agora é usuário, pra competir com o iPhone, pra usuário final. Sério? Eu achei... Sim. E tu acabou essa merda? Sim. Eu achei que o Pixel era liberadão também. Eu quase tive o LG. O Ainda Nexus bem que você não teve, Gabi. Eu peguei o LG Optimus G, que é horrível também. O Nexus Prime. 5, que é um aparelho, pra quem não conhece o suporte da linha Nexus, cara, você pode fazer o que quiser, porque eles liberam os drivers todos. Então, tipo assim, quer fazer ROM? Faz ROM. Os Nexus, cara, vai ter ROM pro resto da vida, mano. Resto da vida. Tanto que, cara, o Nexus One, né, que é o primeiro aparelho, ele tá realmente antigo. Mas tem o Nexus 4, ele roda Nougat e foda-se. O Galaxy Nexus roda Nougat e foda-se. Saca? Caralho, Galaxy Nexus. Esqueci, teve um Galaxy Nexus. Porque eu lembro que aqui no Brasil ele chamava Galaxy X. Porque... É verdade. Porque Eu não Nexus sei se a era... gente chegou a fazer review disso, eu não lembro. Porque Nexus era marca registrada de alguma outra empresa. E aí, cara, a questão é que... Não, deixa eu só terminar. Tá, pode falar, pode falar. Que hoje em dia eu tenho o Nexus 6P, que foi a última iteração da linha Nexus.
E eu posso falar que enquanto eu sempre fui usuário de root e custom ROM, hoje em dia eu, que me considero relativamente entendido dessas coisas, eu não uso. Por quê? Porque eu dependo de aplicativos muito vitais pro meu uso. Por exemplo, Netflix. não, nem isso, o aplicativo da Pebble. Ah, sim. Eu tenho um Pebble com um smartwatch e ele Tem depende... vídeo no canal, pode ver. Verdade. É mesmo. Eu dependo desse aplicativo funcionar. Então, por exemplo, tem custom ROMs que eles quebram, Ah, sim. sacou? O suporte do aplicativo. Se Apesar o Bluetooth não funciona perfeito, É. eu sei que o meu smartwatch não vai funcionar perfeito e eu não adianta. E são coisas que, tipo assim, eu penso, meu aparelho tem suporte até setembro desse ano. Eu tenho esse aqui há alguns meses, mas por causa de rataria, eu tive um que deu problema, Trocou, né? A eu Google te troquei, deu a outro. Google me deu outro. E Cara, cheio das tretas, mano. Cheio das ratarias, a palavra de rataria. E eu fiz isso assim, eu pensei que, pra mim, atualmente, eu só vou fazer isso se, até o final desse ano, nenhum lançamento chamar a minha atenção e a atenção da minha carteira, porque eu me contento, como eu tenho um aparelho que eu sei que vai ter o suporte bacaninha, até o final da vida dele, eu sei que eu não preciso disso por enquanto. Mas foi isso que eu fiz com o meu também. Eu tô agora com S5 e eu não botei custom ROM, não fiz nada porque não senti necessidade. Essa versão do Android tá boa, tá com a versão 6.0 que é o suficiente pra unificar o microSD, que é uma coisa que eu quero. Acabou, não tem nada assim que eu queira fazer no celular diferente, não tem nada Porque assim, pirata. não vá pela curiosidade. Tipo assim, se você tem alguma necessidade muito específica, assim, não, eu preciso que o meu telefone ele fale comigo em mandarim. Eu preciso dizer acessibilidade em mandarim. da Siri. Eu preciso da Siri no meu Android. Aí sim, aí você pesquisa como é que é, e se envolver root ou custom ROM, tipo, dá uma estudadinha, ver como é que funciona e tal, ver se você realmente vale o trabalho que você vai ter, porque você pensa que você vai instalar uma custom ROM. Custom ROM, às vezes, todas as versões nunca é estável, sabe? Sempre vai ter uma coisa... Cara, por acaso os do S3 era perfeito. Assim, pelo menos no S3, as melhores custom ROMs que eu já vi foram pra ele. Não tinha nada de ruim. Nada. Tudo funcionava na porra do celular. O mais que aconteceu uma vez é que, sei lá, quando eu ativava o tether de Wi-Fi, né, pra usar o 4G, às vezes ele não conseguia voltar e o Wi-Fi ficava cagado. Mas isso era um bug daquela ROM, depois eu atualizava e resolveu. Mas, tirando isso, nunca tive problema. Então, assim, era um celular maravilhoso nesse aspecto. Agora, claro, já tive outras custom ROMs que acontecia. A câmera às vezes crasha, às vezes tu abre aqui, abre ali e zoa, ou então o Bluetooth dele desconecta aleatoriamente. Acontece, entendeu? Por exemplo, eu também não sou usuário de root, porque pra mim é uma dor de cabeça. A maioria das funções que eu usava de root, hoje em dia faz parte do núcleo do Android. Sim. Elas já foram incorporadas. Você não quer trocar conta do seu Facebook não, cara? Isso eu faço no PC. Caralho. Não. E eu Olha posso, só, eu posso troco clicar a nesses cor do links. meu Facebook, tá? Ah, é? Sim, uso o... Qual é o nome dele? Style. Isso é o que no computador? Cara, pra quê, cara? Porque eu gosto Deixa do escuro? preto. Você que usa um Ah, negócio sim. no Facebook pra não ver a timeline também? Sim. Então, é a mesma Eu posso coisa. falar uma parada, eu posso clicar nesses links sem medo, porque meu Chrome OS não pega vírus. Não, cara, mas não é nem... eu uso o Newsfeed Eradicator, que é pra apagar a timeline do Facebook, porque eu não aguento mais a timeline do Facebook. Eu uso o Facebook só pra, sei lá, Game FM, técnico certo pra trabalho de modo geral, e foda-se. Aí nego fica caindo na também porrada de política, de, sei lá, nego sendo tatuado na testa, quem é que tá certo, quem é que tá errado. Cara, eu não quero ver nada disso. Eu quero paz. Quero paz. Eu quero ver a minha sorte do dia. Exatamente, é a nossa sorte do dia. Não, e detalhe que essa extensão aí, ela sempre te dá uma frase de autoajuda. Aí você tá desanimado, tem lá uma frase pra te motivar. É diferente você chegar e falar, o Brasil tá uma merda, você não vai conseguir comprar Não, o celular que caralho. você quer. Não Eu tem nem me isso. incomodo de ver as fotos da festa .z de alguém, nem nada do gênero. Tipo, sei lá, não sei quem casou, beleza. Mas, cara, porra, aí nego fica caindo na porta. E eu não quero, desculpa, eu não quero ter que ficar eliminando o nego também, porque, não, cara, essa lá... Mas não adianta de nada, porque tu não tem isso no aplicativo do celular, você acaba lendo do mesmo jeito. Mas eu não vejo o do aplicativo do celular quase. Aí- Muito difícil. Muito pouco. Tanto que muita gente, caralho, tu viu não sei o que apareceu no Facebook? Não. Tu viu não sei o que? Não. Mas não sei o que? Não. Eu não Estou vi. com medo, aí quando aparecer coisa tua curtida dele, Aí a ele pessoa tava te vai- stalkeando. Ele tava me stalkeando. Ele tava te stalkeando. Ele entrou no teu perfil, viu lá? Fotos da festa .tz, Então, ó, se curtiu. você que tá ouvindo o podcast me conhece, me tem no Facebook, se eu dou like nas suas coisas, é porque você é especial pra mim. Entendeu? Sacou? Ele curtiu todas as últimas fotos, Nunca, Ricardo? jamais.
for, o Ricardo não posta nada. Claro que eu posto. Ah, então não sei. Posta Então sim. você não é importante, Ricardo, desculpa. E também o Facebook tem que achar importante. Não se esqueça disso. Ai, É, gente. Enfim, acho que já tá bom, né? A gente já, todo mundo já falou tudo que tinha que falar. Tem mais um comentário pra fazer de jailbreak de root. Ah, eu tenho só uma coisa pra falar. Também tem um uso bacana do Root, um aplicativo que eu recomendo, que é o Tasker. O que ele é? Ele é um aplicativo de automação. Porra, Por exemplo, sozinho. toda vez que você abrir o YouTube, ele aumentar o brilho, botar o volume em tal coisa. Ah, tá. Mas não tem como fazer com o perfil do celular isso ou não? Alguns telefones tem, hoje isso não faz parte do núcleo do Android, por exemplo. Só que o Tasker vai muito além, tipo assim, em casa, quando eu chegar em casa, eu quero que eles liguem isso. Eu quero que de tal hora ele faça isso. Aham. Sacou? É o Jarvis Só do... que É tipo o Jarvis. Só que hoje em dia o que acontece? O Tasker, a maioria das funções boas pra caralho dele, você precisa de root. Porque ele precisa mexer em, tipo... Ah, sim, configurações internas, né? Isso é muito foda. A Gabi tá abrindo aqui, eu dei uma olhada, eu vou roubar... Era falar dele. Deixa ela falar, porra. Não. Fala aí, Gabi. Não, deixa ele falar. Ele vai... Agora disserte sobre o Greenify. Não, ele vai desenvolver melhor que Disserte eu. sobre o Pode Greenify. falar, pode Não, falar. você Deixa vai ele falar. Agora fala pra o cara. Não, é porque tem ele nativo no Asus, então nem vai adiantar muito pra mim. Então é você não melhor fala que baixo, você fala alto. O que é? Pelo menos introduz o assunto, vai. Não, fala aí. Fala do Greenify aí, Matheus. Caralho. Vai, Matheus. Bom, o Gabi Greenify, tá com vergonha. o que ele é? O Android tem uma coisa chamada 12. 12? Que é número 12? Tinha que ser, né? É. Que é o 12. Que é o seguinte, quando o seu telefone não tá em uso, ele dá uma... Ó, vamos ficar calminho aqui. Uma maneirada. Entendi. Vamos ficar calminho aqui, todo mundo. Ficar relax. O Greenify, o que ele faz? Ele basicamente... Greenify é o que? De tipo de... Greenify, de tornar verde. Ah, Greenify. Tipo de verdificar. Verdificar. Cara, eu nunca falando isso. Sério. Ele é uma Que isso? Como é um aplicativo com uma folhinha. Meu celular gasta energia mesmo, foda-se o planeta. Sai, ele fica soltando fumaça preta, foda-se. Quando, cara, foda-se o planeta. E o telefone dele morreu prematuro, né? Fumaça preta e Eu vou mandar SMS a fumaça dele. invocando a fumaça preta de Lost pra matar os inimigos. Mas vai, fala aí, o que é essa porra? Ele basicamente, ele induz esse modo 12 no celular. Porque às vezes tem algum aplicativo que não deixa o telefone hibernar. É. E o Greenify, ele dá um calmante pra tudo e ó, quando for pra dar Nunca 12, vi vai essa dar 12 porra. total. Nunca vi essa porra. Só que também é um eu quiser um aplicativo. 13? Como- Vai, fala. Quando você tem root, você consegue botar tipo assim, toda vez que eu apagar na minha tela, eu quero que meu telefone libere. Sacou? Entendi. Quero que ele entre nesse sono profundo, que ele baixa o clock do Tem seu alguns celulares que fazem isso. Eu sei que o da Lenovo, ele tem um modo tipo super ultra pobre mode, qualquer coisa assim, que ele entra tipo no Android, dentro do Android, É o meu, não faz isso. que ele só tem tipo função, sei lá, eu ligo, acabou. E a bateria o meu- dura 10 anos. O meu, entendeu? a tela fica preta, mas preto e branco, eu não tenho nenhum aplicativo, ele é todo travado, É todo tipo, fudido. cara, tu caiu no Mas, meio, cara, no meio da ilha deserta. Isso me salvou muitas vezes. Me Principalmente salvou. quando eu caí nas ilhas desertas lá nos acidentes Salvou aéreos. muito. 1% de bateria dura muito tempo. Pois é. Porra, eu fiquei bolado uma vez, não foi isso. Mas uma vez eu tava com o Eito, que estava numa festa, ninguém tava carregador, não era tão comum assim na época. E caralho, tempo que eu vi música, faltava 3% de bateria no celular. Aí eu falei, galera, vamos botar música. Nem tinha Spotify, eu tinha música no celular, não lembro agora. Botei, caralho, durou a festa inteira. 3% de bateria. Ele, é claro, com a tela desligada, modo avião. modo avião. Ele funcionou, cara. E ficou 3% uma eternidade. Bizarro. Por acaso o S5 não tem nada do que reclamar da bateria dele. A bateria dele é do caralho. Uma pergunta pra vocês. Quem teve uma mini parada cardíaca quando fez root, chegou, ligou o celular, super user não tá lá? Revoltante, cara. A minha parada cardíaca é quando Revoltante. o bonequinho do Android fica lá, tipo, estou morrendo. Aí teu celular derreteu. Nossa! Quando fica dando loop É, louco O infinito. Bootloop. Boot loop era horrível, cara. Melhor serial Bootloops, É, da mas a LG. vantagem quando você tem o Queria morrer. Quando você tem o recovery, a vantagem é essa. Às vezes acontecia do S3 cometer suicídio sozinho, não sei porquê. Ele não se tinha honrado e fazia harakiri. É, ele não aguentava Não, mais. mas aconteceu umas 2 vezes até antes de ele morrer. Talvez fosse por causa disso que aconteceu com uma, assim, relativamente próximo dele ter morrido. Que eu ligava uma vez, ele não ligava mais. Ligava não, eu entrava no Android, no Samsung lá e voltava, ficava nisso. Mas eu entrava no recovery, o recovery tava sempre perfeito. Botava ruim de novo, acabou. Não, O celular gritando, vá com calma, senpai. Falando, não, inicia, eu não instala. sei. Eu não sei se é funcionar coisa da tudo. Samsung, mas lembra que eu falei do Galaxy Tab 2?
Teve uma vez que eu tentei instalar uma custom nele e ele apagou. Eu tentei carregar, fiquei 2, 3 dias tentando carregar. Não aconteceu absolutamente nada, ele estava morto. Aí eu falei, você quer saber? Eu vou deixar isso aí no carregador e vamos ver, né, o que Isso acontece. aconteceu comigo uma vez também. E ele voltou da morte, tipo, dias depois mesmo. Mas falam que tem uma parada da bateria interna dele, precisa de voltagem o suficiente pra começar a carregar. Eu tenho um tablet morto lá em casa, da LG, um G-Pad Google Play Edition, que é isso, ele morreu, mas se ele ficar uns dias na tomada, ele liga e funciona até a bateria acabar, É surreal. sacou? Porque mesmo com ele na tomada, ele demora um mó tempão pra bateria, tipo, dar um primeiro start pra ela começar a Então carregar. ele tá com Tethered, né? É. Só que de bateria. Só que de bateria. Quando eu desligo, ele não liga. Caralho, que bizarro, cara. Cara, esse É um tablet... puto tablet bacana. Esse tablet eu lembro quando eu coloquei ele pra vender, o cara perguntou, você já fez... Você já colocou outros sistemas operacionais, não sei o que? Eu, como assim, gente, outro sistema operacional? Não, é porque eu comprei um iPhone Botou que um- veio com Android. Aí eu, caraca. Caralho, você tem que falar pra ele que não é um iPhone. É o contra o Polystation. Exatamente. Era o iPhone. Exatamente, o cara comprou um iPhone. Eu, não, irmão, só tenho Android mesmo, é isso aí. Caralho. Android. Android. Pô, tu nunca viu a galera vendendo isso? Já. iPhone com Android? Mas Olha eu só, sei, iPhone com 4 chips. Isso TV, aí. Isso aí. HFM, Antena. Aí tem que fazer episódio de celulares piratinhos. canetinha. A gente tem que fazer os Polystations dos celulares. celulares. Cara. Mas era bizarro. Usei MP, sei lá, 20. Meu tio tinha um desses, durou 2 semanas, eu não tô zoando. 2 semanas o celular pifou. Que falava que tinha, sei lá, 128, na verdade tinha tipo, 2 megas, só colocava um monte de música na época que dava e brincava. Porque não tinha memória interna Não verdadeira. tinha. Vazava pra NAND igual os jogos do Zibo. É igual os jogos do Zibo. Mas, cara, acho que é isso. A gente falou aí, no modo geral, sobre root e sobre custom ROMs, acabou que falou, e sobre jailbreak também. O jailbreak... A gente falou sobre raízes, quebras de prisão. Caralho. E verdificar. Verificar. E no caso, E estoque. Estoque. E Episódio máscara. sobre Stock Car. E no caso, o jailbreak ainda existe. Não são todos as versões de iOS que tem, mas existem versões de jailbreak. Ainda é possível você fazer jailbreak no seu iPhone, e eu acho que ainda é tão fácil quanto sempre. E no Android também. Só que o iPhone ainda não... Assim, na verdade, alguns aplicativos da Nintendo eu sei que tinham esse problema se o celular tinha jailbreak. Existe. Mas é uma minoria. E no caso do celular também. Então é claro, você tem um celular velhão em casa, abandonado. Os iPhones não tem muito jeito. Mas você tem um Android velhão em casa, abandonado, e ele, tipo, foda-se, você, sei lá, não usa porque ele tá velho e tal, mas você ainda, sei lá, quer dar um celular pra alguém, quer ter uma sobrevida, usar como se fosse um celular alternativo pro ladrão roubar, sei lá que porra, mas quer que ele dê um gás, você pode instalar no... Você quer que o ladrão tenha um celular de qualidade quando ele roubar? pô. Você vai perder seu Você tempo. faz o root, instala Aqui, ó, no S3 já está com versão 7.0 no mas eu não Android. tô Tem usando. muitas tarefas, os caras é a quarta. Eu não tô zoando, o S3 era tipo celular pro ladrão, porque ele tava fudido, mas funcionava lindo. Então, assim, era o meu celular pro bandido, mas eu usava ele, cara. Foda-se. O bandido sou eu. O bandido sou eu, rapaz. Então, assim, era uma maravilha. Cara, é a dica da Google. Quando eu vou instalar, quando eu tenho o Next, eu posso entrar no Android Beta Program, que é pra testar a versão antes dela sair. Se a Google, que é a Google, com uma atualização oficial, eles avisam pra eu não fazer isso no meu telefone principal, ou se eu dependo do meu aparelho, Caralho. cara, não faça isso, tipo, se você só tem um telefonezinho. E é claro, a gente sempre lembra, se você for fazer jailbreak ou bootear o seu telefone, leia muito, procure se informar. Só pra lembrar, Nós não nos responsabilizamos qualquer o break. XDA tem uma frase, quando você vai começar a falar sobre a sua ROM, a primeira frase é uma regra do XDA, sua garantia agora está invalidada. Pois é. Que é your ransom Essa is now história void. de garantia é relativa também. relativo. Como eu falei, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, mais ou menos, o jailbreak é legalizado, você pode fazer jailbreak, você não vai perder garantia. E root, de um modo geral, você não perde garantia também. Até onde eu sei, você não perde garantia. Claro, se você brincar o telefone, é um pouco mais complicado se os caras forem convencidos se eles conseguirem descobrir que realmente você brincou o telefone, é realmente mais complicado você rever sua garantia. Então tome cuidado. Mas se você... Porque assim, o pessoal fala, não vou fazer root, mas root é reversível. Você faz root, só você atualizar o telefone, você remover o superusuário que você volta com No caso dos telefones de mais um dia, tipo, o meu telefone, por exemplo, eu não posso fazer root nele true. Eu tenho que desbloquear o bootloader. Sim,
acho que era o Motorola, não lembro qual, tem alguns telefones que você tem que fazer realmente Você desbloqueia o bootloader. Os da Motorola hoje em dia você desbloqueia até pelo site da Motorola mesmo. Você faz um código na ADB, ele gera um serial, desbloqueio. você joga isso no site, ele gera outro que tu bota pra ele conseguir desbloquear. Então, tipo assim, leia bastante. E assim, procure saber também a questão da garantia, se você se importa muito. Já tem 1 ano, sua garantia já foi pro saco. Não, se tem 1 ano já era, mas o que eu digo é que se não foi pro saco sua garantia, se você comprou o celular e quer fazer isso, pesquise, pensa direitinho no que você vai fazer, procura saber se vai perder a garantia ou não, entendeu? Se você invalida ou não. E é claro, procure saber os métodos que dependendo do que você for fazer é reversível. Você tem até como tirar o recovery do celular, os custom recoveries, né? Então você consegue fazer o celular voltar pro estoque dele normal. E tipo, é como se ele tivesse saído da fábrica. Então, E é um sentimento de alívio, tá? Quando volta pro estoque pra vender, porque tem vezes que você toma um sustinho. então assim, você fica mais tranquilo e enfim, você vai com calma e cara, eu nunca tive problema Se você tá tipo assim, em dúvida de comprar telefones antigos, usados, pra fazer isso. dá uma pesquisada, tipo assim, pô, tô em dúvida entre, sei lá, o S7 ou Super o usado, o assim, Moto X. caralho. Velhão. Porra. Ou o Moto X. Peso de papel. Ou um Moto X Play, sei lá. Dá uma olhada, vê qual dos dois tem melhor suporte pra ROM. Se você Pode tiver mais atualizações, que aí ele vai durar mais tempo. E, cara, eu sei, por mais que tem gente que não gosta de celular usado, sabe, porque é encebado, que é coisa. Cara, é mais barato. Eu Só não compra o Ricardo porque ele bota no saco, mas fora isso. Jesus! Voltamos ao primeiro episódio. A Quem é única- que tava usando o S3 mesmo? O S3 não tem suporte pra VR, pô. Foda, Ah, mas cara, Eu botava no saco de qualquer mas jeito. as bactérias do saco já morreram há muito tempo, cara. Não tem como sobreviver. a radiação da bateria ruim tava nele. Mas eu esterilizei ele, por isso que ele tá funcionando de boa. Passou álcool em Eu gel, botei né? no forno pra esterilizar. Passou álcool em gel. Valeu, Por isso que tava saindo a fumaça preta. Valeu LG G4, botando no forno pra ele voltar. Não, o LG4 você bota ele é o próprio forno dele, entendeu? Jesus Cristo. Enfim, e aí no caso, pesquisa. A única questão também que eu acho que de celular usado é um problema é a bateria. Então assim, se o celular tem bateria removível, é bem mais tranquilo. O S5 mesmo, a bateria dele é removível, então é só tu tirar, compra outra, acabou, cara. Você pode comprar 3 baterias se tu quiser. E se o telefone for, tipo assim, você vai comprar um telefone usado, mas ele tá na garantia, cara, uma coisa que eu sempre recomendo fazer agora é o seguinte: comprou um telefone usado, tá na garantia, vai na coisa, troca minha bateria. Vai na coisa, você diz na assistência. Na assistência, troca minha bateria. Sim. Porque eu não sei o que o cara fez com a bateria dele, eu não sei se ele, tipo, gastou a bateria dele. Isso é verdade. Já vi Sacou? celulares, né? O meu Nexus 6P eu tive que trocar com a Google por causa disso, cara. Bateria. Mas o teu você comprou original, não foi? Sim, Zero. Zero. Mas esse era um defeito de fabricação, é diferente. É. Mas sim, é uma opção também. E cara, é isso. A gente quer saber de vocês. Se vocês já fizeram jailbreak Já no fizeram celular. raízes. Se já fizeram root. Se vocês fazem isso, enfim, com frequência. Se vocês estão usando o celular. Se estão usando o celular que tem isso pra ouvir o jailbreak e tal. E o que vocês usam, enfim. Estão pirateando do Albut, né? Caralho, tá pirateando o boot. Se naquela madrugada solitária você estava rezando para todos os deuses pro 99 ir para o 100, também. E, enfim, se você usa o jailbreak ou root, o que você acha? Você acha que você tem que ter liberdade de fazer o que você quiser? Você acha que é errado, que não tá pirateando? Você já usou root e hoje em dia vê que não precisa mais. Porque ou você a sua atualmente usa necessidade- Custom 1. Se você tem um celular velhaco lá que você até hoje dá um gás nele com uma Custom ROM, ou o iPhone que você usa o jailbreak pra botar, sei lá, que o LED dele fique roxo, Se você entende de estocar, que toca Macarena quando você recebe a chamada, entendeu? Ou o seu iPad, o seu tablet, ou se você instalou Android Market naquele tablet chinesão chulepa. ou se você comprou um iPhone com Android. Não, esse aí é um assunto para outro episódio, beleza? Mas a gente quer saber a opinião de vocês. A gente vai passar a parte dos comentários do último episódio, né? Claro, só lembrando que quarta-feira sim, quarta-feira não, saiu do Albut. A gente deu uma atrasada uma semana por causa da E3 lá na Game FM. Enfim, nós somos as mesmas pessoas. Então, Sério mesmo? então veja a cobertura da E3 lá no canal da Game FM. O link pro canal está na descrição. E a gente também tem o Debug Mode, que é o nosso podcast de games, que é da Game FM e tal. Então vocês confiram lá a Game FM, como sempre. E se você está no Patreon da Game FM, você recebe episódio antecipado do Albut, porque, enfim, a gente só tem um Patreon mesmo por enquanto. Então a gente, enfim, sei lá, se um dia a gente for instaurar um Patreon no Tecnet Center. Mas a questão é essa. E a outra coisa que eu ia falar é a seguinte... bom, não deixe também de fazer seu comentário sobre o episódio. Se vocês tiverem sugestões de podcast, de episódios, vocês botem nos comentários, que a gente sempre tá dando uma olhada também. Só lembrando, eu provavelmente, por falta de tempo, eu não vou ler, a gente não vai ler os comentários nós 4, eu devo ler os comentários sozinhos, que nem eu fiz no último episódio. Enfim, a não ser que dê tempo pra gente ver aqui. Mas, de qualquer jeito, eu agradeço muito a participação da Gabi. Obrigada a vocês, foram muitas lembranças e muitas histórias vergonhosas.
Mas se a gente um dia for falar de celulares antigos e outras coisas, a gente tem que chamar a Gabi também. Porque a Gabi é antiga. Sou Não, ela velha. Porque a Gabi é antiga. Ela era a rainha dos celulares, vendia todos os celulares. Porra, vou te falar, eu acho que eu trabalhava mais pra mexer no celular do que qualquer outra coisa. Cara, Era muito divertido. Tu é nerd, mano. Caralho. Porra, que nerd. Cara, a Gabi, ela passa do limite. Gabi, passa o limite. Posso falar do seu canal ou não pode, Gabi? Pode. Tá, a Gabi também tem um canal que não é ligado à tecnologia, mas ela até dá umas... Ela usa computador pra editar. Não, ela dá umas dicas interessantes lá, que é o canal Tia Volca. Vou botar o link na descrição também, se vocês quiserem conferir o canal dela, tá? Ela não veio aqui por causa disso, beleza? Não, gente, vem não. Ela até reclama quando eu fico divulgando o canal dela, porque eu acho que é uma troca, no mínimo, justa, né? Justa e injusta. Mas de qualquer jeito, a gente agradece a presença dela, obrigado. Foi Você vai divertido. seu cheque vai estar na porta quando você sair, beleza? Vale uma paçoca. Então vamos para a leitura dos comentários do último episódio. E foi o do Facebook Idiota, se eu não me engano, não foi? Não, Ou não, já foi teve... TV. Ah, não, TV versus Monitor, a gente conseguiu gravar um depois. Então foi TV versus Monitor. Quem ganha essa parada? Vamos lá. Tan, 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 tan. Bom, acabou que todo mundo decidiu ficar aqui pros comentários, então estão todos aqui, digam oi. 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 Pra mostrar Oi. que estão todos vivos aqui. E aí? Vai. Se não Overwatch não, Gabi. Começando o comentário do site, o Aleph Kun falou o seguinte: que delícia, vou lá ver agora mesmo. Isso foi quando saiu o episódio. Porra, tava muito ansioso. Melhor podcast do Brasil. Chupa Nerdcast. Só isso que eu digo. Viu? A Gabi perguntou: o que eu vou falar nos comentários? Tá vendo? Ela vai ser a claque de risada. Palhaço. Agora, indo pro YouTube, o Gustavo Pelima falou: TV de tubo maior milhões de vezes do que a TV 4K HD. Obviamente. Claro, pô. Ver Chaves. Câncer em alta definição. Qual lugar que é melhor pra ver Chaves? TV de tubo ou 4K? TV de tubo, mano. Faker Games. Fiz um textão em parágrafos pra ficar mais fácil. Vamos lá. Eu lembro do descanso de tela do meu tio do Windows XP. Bom, acho que acredito que o do Windows XP do tio dele, que era uns peixes nadando. Quando eu ganhei meu PC, eu usava do Pokémon Diamond and Pearl, do meu primeiro PC. Caralho. Produtor de tela do Pokémon. Na casa da minha avó, tudo tinha capa, até o botijão de gás. Liquidificador, cafeteira, fora aquelas toalhas de crochê que dói se ficar apoiado. Caralho. Em defesa do público mais novo, eu sou um deles, meu tio usa um monitor de tubo branco todo fudido até hoje. Coitado, deve tá ficando cego. Tem 3 olhos. E nasceu outro braço. Falando em Two Girls One Cup, caralho, a gente falou disso. Meu Deus. Falou, cara, fazia 10 anos. Quantos anos será que o vídeo do Gordo enfiando o copo na bunda tem? O Glass Ass, né? Cara, foi logo depois do Two Girls One Cup. A gente falou do Glass Ass. Meu Deus, a voz da Alan tá bem diferente na leitura dos comentários. É porque eu tava gravando diretamente no microfone em casa, quietinho. Só pra complementar meu comentário sobre o Facebook. Sobre a banda canadense lá, eu perdi a notícia da expulsão do baterista pelo Facebook. E resolveu não me mandar essa publicação. Só fui saber porque eu tava lendo sobre a tal banda na Wikipédia gringa. Melhor tipo de fã. Exatamente. Fãzão, hein? E um tema para o podcast: comportamentos idiotas na internet. Isso a gente é especialista. E esse aí vai ser, o nível de sal vai ser pior que o das Salinas lá de Saquarema, mano. Caralho. Deus do céu. Vai ser brabo esse. Enfim, comentário do Ryu agora. Caramba, esses dias eu tava lembrando das TVs que tive pra jogar quando era menor. Era uma com caixa de madeira da Phil. Caralho, caixa de madeira da Phil Ford. Wood Grain. Wood Grain. Que pra sintonizar os canais tinha que abrir uma portinha do lado direito, pegar um canudinho, encaixar e ficar rodando, cara. Eu não tive, mas um amigo meu teve. Ele tinha uma bola de beisebol do Mario, não sei porquê. E a gente caiu na imbecilidade de jogar essa merda dentro do quarto dele. O que aconteceu? Não, a bola era de beisebol, mas ela era macia, não era de beisebol mesmo que quebra os seus dentes. Mas ele teve a inteligência de botar um copo d'água em cima da TV e ela tava ligado. Ele bateu no copo, o copo virou e toda a água caiu dentro da TV. Fumaça, a TV pifou. Joguei muito. Detalhe, eram os botões cromados de canais e os volumes de ligar e desligar que pareciam um pegador de armário. Joguei muito meu Super Nintendo nela até uma mudança. Desmontaram meu guarda-roupa, a tábua caiu em cima dele e quebrou. Derrubou a TV da cômoda. Dia mais bad da minha vida. Era quase uma TV de estimação. Senti como se tivesse matado um gato meu. Porra. Um gato que dava câncer. Netinho de Paulo. Então, eu tenho uma TV /monitor. Qual seria a definição dela? Detalhe, só uso o monitor. A definição de TV monitor Vai lá, Wiki. Vai lá, Wiki. é uma tela para o PC ou um aparelho de televisão. Com monitor TV você pode ter os dois ao mesmo tempo. Eu acho que são daqueles híbridos hereges, entendeu? Que devem ser banidos do reino. Entendeu? Sim. Cara, se você não é bom em nenhuma das duas coisas,
Você faz os dois ao mesmo tempo, entendeu? Pois é. É o pato, né? É, o pato, exatamente. Alisson Tavares. E aí, pessoal, beleza? Gostei bastante do podcast, espero que continue crescendo e ganhando mais inscritos. A gente também. Espera, por favor. Tô com uma dúvida. Qual o fator mais importante na hora de comprar um projetor? E por falar em RMVB, nos tempos de vagabundo, não fazia faculdade, cheguei a assistir praticamente todas as temporadas de Simpson em RMVB. Sou guerreiro, pois a net era speed 2 mega. Caralho, Valeu. devia estar, sei lá, na 6ª temporada. Bom, qual o fator mais importante na hora de comprar um projetor? Primeiro, Nits. Hã? Os nits dele. Os lumens, pra eu saber o brilho. Aquela questão do DLP que eu esqueci, não procurei sobre o assunto que eu esqueci. Que é a questão de ser, ele funciona Tipo com de menos brilho. brilho. Exatamente. LP. Caralho, sério, morre, Matheus. E ninguém riu, tá vendo? A nossa plateia treinada não riu. Ele tá dormindo, porra. A Gabi agora tá segurando o riso. Enfim. O projetor, primeiro, o que eu falei, os lumens, pra você saber o brilho, o caso da LP e tudo mais, pra saber se ele vai funcionar, porque depende de onde você vai botar o projetor. Se você vai botar numa sala que é muito iluminada, é importante você ver esses fatores, mas se você vai ficar numa sala escura mesmo, fechada, é mais tranquilo você comprar um mais fraco. Você vai ficar no seu cativeiro. E é claro, o espaço e distância do projetor pra parede. E, enfim, o espaço que você tem na parede. Porque tudo isso influencia. Não adianta você comprar um projetor muito pica que funciona a 10 mil quilômetros se você tem uma sala pequena ou se você não tem uma parede muito grande. Ou então se a sala é muito iluminada. Então você tem que ver o primeiro espaço que você tem pra botar o projetor. E aí você vê que tipo de projetor te adequa, até pra você não gastar dinheiro à toa, né? Não gastar dinheiro a mais do que precisa. Diego Takal. Agora sim, eu estava esperando há tempos para citar o Discord Master Race no Dualboot 009 sobre serviço de textos de mensagem. Porque sempre que eu ouvia você citando Skype, eu pensava, o que essa galera tá fazendo nesse mundo dos VoIPs de plebeu? Mas fui adiando e meu comentário até não dá mais tempo. Para de apontar pra minha cara, Gabi. Chupa, eu falava pra você usar, tu não queria usar? Porra, eu não sabia que o Discord era magia negra. Exatamente. Discord é magia O negra. Discord é magia negra aquilo. Cara, é bizarro o Discord, mas é muito foda. De nada. Enfim, como você citou, é um serviço espetacular e com grande popularidade do aplicativo, quem sabe não se torna viável uma criação de servidor da Game FM, mesmo que já temos grupo Telegram. Quem cara, é já Game FM? existe. Quem é Game FM? Mas já existe, cara. Eu vou ver o link, depois eu mando pra você, mas já criaram, não foi nem a gente que criou. Mas existe um Discord da Game FM lá com subblogs. A gente ainda não mandou o Cease and Desist. Não mandou um processinho ainda. A gente pode criar até o Tecno etc lá dentro. Até ser uma boa, né? Pode com um processinho vindo na galope. Caralho, o Matheus tá foda, hein, porra. Não grite com meu anjo. O Jamir 30K, ele falou assim, eu assisto tudo em 360p e em 480p. Raramente eu vejo algo em 720p. Não me incomoda isso e eu tenho 30 anos. Em que resolução você ouve o nosso podcast? Tu ouviu o nosso podcast em 1080p? 60 Cara, frames. mas depende da pessoa, realmente tem gente que não se incomoda. Eu me incomodo, pelos 480p, depende, eu me incomodo, depende de onde você tá assistindo. O Vitor da Silva Veloso falou assim, eu ainda tenho leitor de disquete funcional. Parabéns, cara, porque eu tô com 5 ou 6 e nenhum funciona, tá foda. Eu queria ter eles pra botar eles pra tocar musiquinha. Caralho, eu acho que são os não funcionais que fazem isso, cara. Thiago Costa, ele citou a gente se falando, obrigado aí pessoas dirigindo, ô filho da puta. Cara, a gente fala tanta merda que eu até esqueci quando que eu falei isso, mas beleza. A gente é muito doente. Eden Ribeiro, o efeito causado pela desincronização vertical é o efeito de tearing, exatamente. Sim. Porque a imagem fica meio rasgada. Que enfim, tear, né, é rasgado. Lembro também na época em que a resolução só deixava as coisas maiores ou menores. No computador a minha tinha resolução de 1600 por 1200 e eu ficava tipo, pra que isso? Pra que eu vou querer usar uma lupa pra enxergar as coisas? Cara, eu lembro que eu verdade. fazia isso também, cara. Quando eu era criança, eu mexia na resolução só pra deixar as coisas maiores e menores. Era minha diversão. Mal eu sabia quanto isso ia ser relevante com o passar do tempo. Sobre o olho, ia ser engraçado se o olho tivesse resolução, porque o olho não renderiza as imagens a partir de pixels. Até porque imagina ver as coisas com o olho e as imagens tendo serrilhado. Hahaha. Ótimo podcast, até a próxima. Pois é, cara, imagina se tivesse serrilhado, ia ser bizarro. Botar anti-aliens. Vou, tipo, fazer uma cirurgia plástica pra ter anti-aliens no meu olho. Rodrigo Fernandes da Costa, ele falou, episódio divertido como sempre, galera. E pra fechar o Six, falou assim, galera, tem planos pra fazer um vídeo de Custom OS? Quero saber muito a opinião de todos. Assim, e tem também o comentário aqui do Aldric Carvalho, que eu segui e pulei, que falou, faça um dualboot de AMD versus NVIDIA. Vai dar porrada aí. Vai dar porrada. Vai dar garrafada facada, não lembro da história. O garoto lá. Era facada. E o Six falou, bom, a gente fez um podcast agora que envolve, de certa maneira, o Custom S, mas a gente pode ver vídeos de outras formas. Eu queria muito ter feito um vídeo desse S3, só que ele meio que morreu.
Então eu não sei o que eu vou fazer. Vamos ver. Eu posso até deixar com o Matheus ver se ele consegue rever, mas não sei. Não posso prometer nada. Eu posso PC, mas vamos tentar. É verdade. Na verdade, o Matheus precisa de um computador primeiro, depois ele faz isso. Exatamente. Mas é isso, pessoal. Então a gente agradece novamente muito os comentários de vocês, a audiência, que tem crescido realmente bastante. A gente pede desculpas por uma semana de atraso, mas como falei, teve E3 e tudo mais. Mas é isso, semana sim, semana não, né? Cada duas semanas aí a gente tá com o Dual Boot Semana sim, novo. semana não, chega mais aí um dual botão. Caralho. Meu Deus! Vamos, sério, Chega. Matheus. Vamos lá, vamos votar. Palmas, Matheus! Voto de palmas. Minerva, vamos votar aí pra ver se o Matheus é expulso. Eu voto sim, ô Ricardo, pra o Matheus ser expulso. Tô aqui, tô pensando, talvez. Talvez. Enfim, a gente agradece muito o comentário de vocês, agradece muito a audiência, como sempre. A gente se vê daqui a 2 semanas. Novamente agradecer a participação da Gabi. Obrigada, gente, foi ótimo. E, enfim, Gratidão, vocês gostaram, Sede. se vocês gostaram da Gabi participando, fala aí que, enfim, quem sabe participa de próximo. Não adianta você assinar não, Gabi, beleza? Não adianta. Se o povo pedir, você vai ter que participar, beleza? Socorro! A gente busca na base da porrada. Pô, em não, Niterói é querer muito. Eu vou por Magé. Hoje já aconteceu isso, só não rolou. Hoje já aconteceu isso, só não rolou porrada. Mas enfim. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. A gente aguarda os comentários de vocês. E até o próximo Dobud. Vocês têm que dar tchau, gente. Tchau! Fui! Tchau, putada. Boa noite, putado. Boa noite.